A Diálogo Engenharia combinou 5 atmosferas especiais em uma nova experiência de morar. Monan Anália Franco, terreno com mais de 6.500 metros quadrados, repleto de espaços exclusivos e diferenciados, e um verdadeiro complexo wellness para desfrutar todos os dias. Apartamentos que expressam o mais alto padrão, com privacidade e conforto. Monan Anália Franco, magnífico. Atenção, apaixonados por carro e por economia. A Duda Partes preparou uma condição especial para você. Mire agora a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Siga a página oficial da Duda Partes no Mercado Livre e ganhe 10% de desconto na sua próxima compra. Isso mesmo, novos seguidores da nossa página oficial no Mercado Livre têm 10% de desconto para comprar peças de suspensão, amortecedores e muito mais. Você que é inscrito no canal da JD House e acompanha o JD Cast tem uma vantagem exclusiva. Ganhe 10% de desconto na Duda Partes pelo Mercado Livre. E hoje, Ricardinho, nós estamos no episódio 70! Exatamente, 70, assim como eu. Tentamos ser bons isso daqui, Rafael, mas pra gente ser bom, você que está assistindo, se inscreva no canal, compartilhem, curtam todos os episódios, ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações de tudo que a gente coloca aqui no canal, porque a nossa intenção é sempre trazer o quê, Rafael? Trazer o quê? Trazer um conteúdo de altíssimo padrão pra você tá abrindo sua cabeça. Com gente gabaritadíssima. É isso aí, super gabaritada, abrir a mente e ser um profissional, uma pessoa, melhor. Um corretor melhor. E construir um mundo melhor. É isso, nossa. De vendas. Você tá incrível, Rica, você tá incrível. E hoje, gente, nós vamos falar de um assunto muito importante, Rica, que tá na boca de todos os nossos corretores. Exatamente. Principalmente e se não online. Deveria estar. Tem que estar. Deveria estar. Rica, vamos poetizar um pouco? É uma coisa que vamos dizer assim, tem os dois lados da moeda, né? Tem. É a oportunidade que todo mundo quer para concretizar uma venda, mas também pode ser um fardo. Estamos falando do quê, Rica? De leads. Leads. De pessoas, de contatos. Estamos falando de pessoas. É isso mesmo. Só que antes da gente começar e vamos apresentar essa mesa forrada, e nós temos que falar dos nossos patrocinadores de hoje, Ricardo. Exatamente. Nós temos a Duda Partes, pensou no seu carro, ama do seu carro, quer o melhor para ele, peças, melhor preço, entrega rápida, é Duda Partes. Tá rolando o QR Code agora, tá? Rolou o comercial. Se você quer o melhor pro seu carro, não pensa muito, é Duda Partes. E lógico, Diálogo Engenharia, porque tudo começa com diálogo, ó, os melhores endereços, os melhores produtos. Vem aí, Orbia Vila Carrão, corretor, preste bastante atenção nesse produto, porque, ó, nós vamos estourar de vender nele. É isso mesmo. E, sem mais delongas, vamos apresentar a nossa mesa forrada, Ricardo? Vamos, porque hoje a mesa tá recheada. Hoje a mesa tá boa pra gente conversar aqui. Meu, você tá a cara do Colin Farrell, meu. Tô... Tá a cara do Colin Farrell. Eu vou te falar isso. Vou falar isso pra você. Eu tô, por favor, e aí eu pergunto, apresente o seu... Colin Farrell é aquele ator que fez o Animais Fantásticos Onde Habitam. Ele era o primeiro vilão. Ele foi o primeiro vilão, ou foi o Johnny Depp, depois Grindelwald, depois ele foi escarrado, alguma coisa aconteceu, mas ele era o primeiro vilão. Estou com um vocabulário bem escarrado, bem adequado para o momento, né? Bem, mas beleza. Voltando, por favor, Colin, apresenta aqui o seu lado da mesa. Você não quer apresentar? Vamos apresentar, vai. Eu quero apresentar, então, assim, hoje a gente trouxe 2 pessoas aqui. Trouxemos um gerente, que é um dos gerentes do online, que foi um dos campeões, foi o campeão, na verdade, do Sede de Campeões, né, do Whey Guilhermina. Não pôde estar aqui no dia da gravação com a gente, mas
está aqui com a gente hoje para falar sobre isso. E trouxemos um corretor também, um dos the best aqui que estão nos top 10 da empresa, porque eu fui checar o ranking antes de gravar. Então trouxemos pessoas que manjam do que a gente vai falar aqui. E de que a gente tá falando, Rafael? Nós estamos falando do incrível Porto e meu amigo Flávio. Tudo bem com vocês? Joia. Sejam muito bem-vindos. Estamos, né, Felipe? Pô, velho. Demorou, mas vocês estão aqui. É isso aí. E, Porto, me fala uma coisa. Quem que arruma teu cabelo, meu? Tá Meu, muito bonito. Não, sou eu. É você mesmo? Aí começa aquela, Não é. fez escova, não. Meu, fez parece um aerofólio Não, de Fórmula 1, meu. entendeu? Mete um gelzinho pra trás. Cara, olha a dica do cara, o dress code do Aqui cara. eu tenho certeza, boa parte dos homens, quem arruma o cabelo é a esposa, quem escolhe a roupa que ele vai usar é a esposa. Quando a pessoa vem toda combinandinho, toda bonitinha, foi a esposa que separou a roupa. Certeza. Certeza. Não é o caso do Flávio. Não. Hoje. Não. Mas tá com uma bela Flavinho, camisa. você viu de cerejinha ou ketchup, hein? Eu passei a vizinha, falei, aí, tá legal? Ela falou, pode ir. Falei, então fui. A vizinha tava cega. né? Aliás, Era bem pequenininha. Aliás, Não, um beijo mas pra não, mim, mas né? aí, Já sua falando defesa- de esposa, né? É o tipo de Opa, camisa que eu gosto. É o tipo de camisa que eu uso. Então, tá O problema é se ela for da alcoólica, Obrigado. né? Viu ele Pode de ser? verde. Pode ser. Manda um beijo Bom, pra sua digníssima Digníssima, esposa. um beijo pra minha esposa, pra família e pra equipe, né? Quer mandar um beijo pra alguém? Para a equipe, para os clientes que me trouxeram aqui, Pra Flavinha. me fizeram estar aqui. Enfim, agradecer a vocês aí pelo convite mais uma vez, que eu estive aqui em dezembro, né? Exatamente. O Flávio, pra quem não lembra, o Flávio esteve aqui o ano passado com a gente, né? No nosso episódio que nós invertemos a mesa, né? Então, Foi. o Flávio E ele foi muito teve bem. uma oportunidade de nos entrevistar, né? E hoje nós vamos chupinhar a informação dele. Isso aí não faltou beijo pra alguém, não? Por uma japonesa? Não, Alguma... para a família, para a família. pra família, tá Não bom. comprometa. Tá bom, tá certo. E foi muito legal esse episódio, hein? Você mandou muito bem. E já aproveitando, conta um pouquinho da tua história, Flávio. Você que é um cara que é multifuncional, conta pra gente. Faço tudo um pouco. Eu caí na corretagem graças a uma compra do meu apartamento onde eu moro hoje. Eu vim de rádio e televisão, fiquei muito tempo trabalhando nessa área. Confesso que eu era contra, eu era o avesso de passar em stands e ver aquele monte de gente, aquele monte de corretor, ficar preso no final de semana. Já ficava preso no final de semana porque eu trabalhava em televisão. Então a eu tinha os televisão já plantões. trava de fim de semana. Eu tinha os plantões, então já ficava preso os finais de semana. Tanto é que quando eu saí da televisão, a imobiliária que eu estava negociando a compra do meu apartamento, quando eu saí da televisão, eu trabalho como DJ, estava tocando numa festa, e eu publiquei essa coisa de rede social, publiquei no Facebook, saída, né, da onde eu estava na minha última emissora. E aí o gerente que estava negociando comigo o apartamento falou, pô, você saiu da TV e tal, vem trabalhar com a gente. Eu falei, não sei, aquela coisa de trabalhar na base de comissão, viver... A gente que é CLT, sai para trabalhar autônomo, depender da comissão... É um choque. É um choque. E aí, esse mês eu tenho, mês que vem eu não tenho, como é que tá? Aí eu falei, vou aí conversar. Fui conversar. Era um final de ano e coincidiu da imobiliária fechar. A imobiliária na Moca. Inclusive, um abraço pra galera lá da Castan Imóveis. Que a imobiliária fechou, Natal, Ano Novo. E eu, aquela coisa que eu trabalhava o Natal, Ano Novo, sempre de plantão, fiquei igual um cachorro perdido. Onde eu vou fazer? O que eu vou fazer no final de ano? Não sabia o que fazer, a não ser trabalhar. E aí eu me tornei corretor, fui lá, sem saber de nada, meu computador eram trilhas, eram músicas, eu fui inverter a situação para trabalhar como, né, ter o sistema. E dei sorte, em 15 dias vendi meu primeiro imóvel de R$500 mil. Sem saber... Isso há 11 anos atrás, quando eu... Era grana. Isso. Não que não seja ainda. Isso, era. Mas naquele tempo, um imóvel de R$500 mil. 500 Tá falando mil imóvel, há 11 um padrão anos alto. atrás. E eu fiz uma venda assim que eu fui pro fechamento, sabe? Aquela coisa de despojado, meu jeito normal, assim. Tênis, uma calça jeans, a camisa bem arrumadinha e tal, mas meio esporte, né? O gerente virou pra mim e falou assim, Flávio, você tem noção que você vendeu um apartamento de R$500 mil? Falei, legal, pô. E aí? Falei, então, né? Começar mais... Eu não entrei nessa, assim. Falei, mas é meu jeito, Não pô. caiu a Vou ficha. mudar. Falei, mas eu vou mudar. Eu já fiz visitas com clientes que chegavam na porta do imóvel, tava esperando aquele senhorzinho, nada contra. Aquele senhorzinho de terno, gravata, pastinha na mão.
Eu parei e falei, vocês que são um casal que vai ver? Eu sou corretor. O rapaz olhou pra mim e falou assim, tô esperando um gravata, um senhor de terno, pastinha. Falei, bom, enfim, vendi também. Então foi assim meu jeito despojado. Eu sou assim, despojadão, que eu falo que meus clientes, meus leads, alguns deles, a gente, conforme eu vou falar no programa aqui, se tornaram amigos, colegas, que a gente troca ideia. Já teve cliente que me chamou pra, tô fazendo um churrasco em casa, parece Isso aqui. é muito legal. Isso Entendeu? que você tá falando é o ouro pra gente, né, Ricardo? Sim. A gente relembra da tua amiga Stephanie. Pra gente foi, até hoje, o episódio mais marcante. Que quando até queria saber teu ponto, Porto. Quando um profissional nosso da JD House consegue credibilizar um cliente e virar amigo, no Sim. ponto que você tá falando, a gente alcançou o que a gente deve alcançar, né, Rica? Somos os campos elíseos dos atendimentos. Porque vamos supor, ele tem um filho, ele tem um conhecido, ele vai falar, ó, fala com o Flávio, fala com o Já Porto. já aconteceu. E foi Eu muito acho que esse legal é o isso. caminho de uma carreira, né? É. É uma constância. Você lida com pessoas. É uma coisa, uma brincadeira que é interessante de falar. Eu acho que é o maior sonho da humanidade, tá? Todo mundo sonha em ter uma casa própria. Seja uma casa, seja um apartamento. A pessoa, quando ela não tem, você pega uma casa alugada, ela tem preocupação de colocar um quadro, porque se marcar a parede, ela vai ter que pintar a parede. Sim. Às vezes ela não compra um tapete, porque fala que não é meu. Eu não vou colocar um móvel, porque vai ficar pro dono. Fazer uma reforma. Sabe, é muito complexo. Então, é o maior sonho da humanidade. E aí você acaba lidando com isso. Para você lidar com uma coisa desse tipo, você tem que ter uma confiança, né? O seu cliente, ele tem que confiar em você, ele tem que ver credibilidade, ele tem que ver postura no que você está fazendo. E você vai se aproximando, porque eu estou realizando um baita de um sonho seu, Sim. né? E em alguns casos você realmente se torna amigo. Outros, como a gente vem de Diálogo à Varanda Gourmet, né? Prometem um churrasco futuro, né? Nós ficamos sempre aguardando, né? Quando estiver pronto, você vai no meu Eu tenho uns churrasco. pendentes aí. Pra ficar pronta a obra. Alguns eles vão cumprir, outros acabam esquecendo, faz parte. Mas esse contato ele é muito importante, principalmente porque é uma corrente. Esse mesmo cliente, ele vai comprar de novo. Né? Depois que a gente fala que a gente aqui tem uma brincadeira no podcast que eu vejo que vocês falam que é picado pela corretagem, né? O cliente é pela sede de compra. Ele comprou, ele entendeu que ele pode, ele vai comprar de novo. Sentiu Então, se você confiança, tiver, né? Você vai ser essa pessoa Se no conecta, futuro. né? E me fala uma coisa, Flávio, você tá há quanto tempo realizando esses sonhos? Agora, desde que eu me tornei corretor da imobiliária, com aqui eu já tô há 12 para anos. 13. Aqui na JD você está 2. há 2 anos. 2. E esse ano não é mentira. Esse ano a gente até conversei com ele antes, né? No ranking, pelo menos até junho, né? Até o mês que a gente está, até passou. O Flávio está entre os 10 que mais venderam aqui na empresa. Então, é um trabalho e Sólido. esse ano já teve outro destaque, ganhou um prêmio lá naquela brincadeira da Diálogo. Na brincadeira, Sim, sim. não tão brincadeira, Da- a brincadeira do Santos. séria da Diálogo, né? Dos Sim. vídeos, Sim. com o vídeo do Silvio Santos, depois a gente fala um pouco dele também, mas um trabalho muito bem feito. Então, Sim. se cada um tá devendo um churrasco pra ele, eu garanto pra você que estão devendo muitos churrascos. Parabéns, viu, porque não foi Flávio? um só que ele De vendeu, foram verdade muitos mesmo. apartamentos. E tu, Portinho, conta pra gente como é que você entrou, porque eu conheço uma parte da sua história, que a gente já conversou, mas pra todo mundo entender como é que você chegou no mercado imobiliário. Então, eu comecei com cobrança, né? Então, eu comecei trabalhando com cobrança bancária em bancos, né? Existia uma coisa que chamava-se securitização de crédito, né? Que era, assim, existe o crédito prescrito, né? Então, a pessoa está devendo há mais de 5 anos e a gente efetivava a cobrança desse crédito. Eu comecei trabalhando em carteiras. E cobrança nada mais é do que você vender para o cliente que ele tem que pagar. Basicamente, aí começou a minha história em vendas, né? Aí, depois disso, eu saí, tive a oportunidade de fazer algumas coisas diferentes na minha vida, né? Tive a oportunidade de ter, né, também fazer alguns negócios, e aí eu já fazia a gestão de uma equipe. Que idade você tem, Porto? Eu tenho hoje 30. Esse Nossa, ano eu parece fiz 30. bem mais novo. Esse ano eu fiz 29. Hoje, né? Não, sabe por quê? Você Porque querida. quando a gente passa pra 30, você não sabe se é 29 ou 30. Você fica confuso na hora de falar, né? Mas Você vai ver 30. quando você chegar nos 40. É os Que aí 30. o sufixo Muda da mais. idade muda pra sempre. O Entra. Não muda nunca mais. Nunca mais. Mas depois disso, eu tive a oportunidade, né, de fazer gestão de uma equipe de vendas, né? Não vou abrir muita coisa, porque às vezes fica um pouco até repetitivo,
mas cuidei de uma equipe, né? Tinha uma parceria também com o meu sogro, que ele trabalha aqui, e acabou acontecendo algumas coisas que a gente teve que desvencilhar e infelizmente, mudar. A vida, ela faz isso com a gente, né? A gente tem que refazer, reformular e reestruturar. E aí, Isso chama crescer. E aí ele veio pra cá, né? Ele tem um contato já com a Agnalda há bastante tempo, etc. Ele falou, pô, você tem que ir lá, tal, não sei o quê. E ficou um tempo nessa. E eu falei assim, não, eu vou. Aí eu vim pra cá, quando eu iniciei aqui, eu tinha um estágio, né? Um fator curioso, né? Quando eu peguei o meu definitivo, no dia que eu peguei o meu crédito definitivo, eu fiz uma venda, né? Caiu um lead. No lead eu atendi no dia e saiu. Você tem estrela, cara. Agora vai, né? Para esse negócio. Mas aí eu iniciei pra cá, pra começar. Trabalhava muito porque estava precisando, tinha acontecido alguns fatores na minha vida, né? Não que a gente trabalha menos hoje em hipótese nenhuma, mas é o ramo que se você... Não, é porque assim, é um ramo que se você se dedicar, você vai decidir, não é uma certeza, mas você vai decidir boa parte do que você vai ganhar, porque ele te dá a oportunidade. É muito bonito ver teu crescimento, né? A gente acompanhou essa transição tua de corretora, depois você estava como vice-gerente, não sei qual que é a posição correta, e você gerenciar e se destacar. E me tocou muito no episódio Sede de Campeões, o que a Keiko falou sobre você. E o Guedes, fazendo um vídeo pra Keiko, falou muito bem de você. Não, eu não sei quanto você pagou pra eles, mas... Nossa, ela rasgou a cena pra você. Eu tenho uma coisa que, assim, de verdade, a equipe como um todo tem uma paixão também muito forte. Eles são incríveis, né? Você acaba tendo uma família. Se você levar como uma família, tudo fica mais fácil. Porque, assim, eu passo aqui 10 horas por dia, 12, tem vezes que passo mais. Às vezes mais do que na minha própria casa. Cada um tem um problema diferente, tem um jeitinho diferente, precisa de alguma coisa diferente. Eu também sou assim. Então, gera uma conexão, né? Eu agradeço muito todos os elogios, né, que foram feitos. Eu fiquei vermelhinho do outro lado. Mas eu acho que é bem por aí. E, assim, é extremamente recíproco. Não tem ninguém ali que eu... Todos, assim, moram no meu coração e eu defendo com... unhas e dentes. Agora, posso falar uma coisa, Rafa? Só pra gente introduzir uma coisa no assunto, porque acho que acho que a gente pode partir de um princípio de tudo dessa conversa, explicar o que é lead, porque nem todo mundo entende. E hoje, talvez seja um episódio que se vai falar muita coisa técnica, muitos ingleses da vida, porque é um linguajar um pouquinho mais digital, rebuscado, né? Mas, fazendo umas analogias, o Porto, a sua equipe são seus leads. Isso é uma coisa que eu vou falar bastante disso aqui, para todo mundo que estiver assistindo a gente, entender que lead não é apenas o que vem pela internet. Qualquer cliente, qualquer pessoa é lead de alguém. Qualquer um. Os seus comandados são leads do gestor. Da sua rede. A carteira é lead do corretor. Um exemplo bobo, mas fiquei até pensando para tentar elucidar uma forma, até do salão também entender uma coisinha. Quando você entra num supermercado, você é lead de todas as prateleiras que estão lá. Porque todos os anunciantes daqueles produtos fizeram alguma coisa para te trazer. Específico. A gôndola trouxeram, isso, né? exatamente, te trouxeram para o supermercado. Agora eles estão brigando pela conversão. O que briga pela conversão? Posição, embalagem, o display, onde você tá, quem aparece mais é que vai levar o cliente. Localização. Preço, localização estratégica. Então, assim, um supermercado, como um plantão de vendas, como um Hipnobox da vida, eles são as ferramentas para conversão dos leads. Né? Os leads, todos somos leads em alguma situação. Mas falando de maneira simples e locada aqui para o universo do imobiliário, o que é lead? O que é lead? Bom, para mim é conexão e oportunidade, né? Você vai gerar uma conexão, lead hoje, pensando para cá, igual você falou, é a oportunidade do corretor vender, é o cliente bater na sua porta, é o que vai entrar na sua loja de alguma maneira, né? Então, um lead no nosso mercado, hoje eu sou do online, mas é igual você falou, o salão também, ele traciona leads, ele também vai trabalhar com lead, tudo é lead, né? Mas, a grosso modo falando, vai ser a oportunidade que o corretor tem de mudar um pouquinho da história dele, de dar uma oportunidade para fazer uma diferença e tracionar uma venda. E para você, Flavinho? O lead é o meu trabalho, é o nosso trabalho, né? Tem lead bom, tem lead ruim, acontece.
Mas enquanto tá me respondendo, enquanto você mandar mensagem, muitos agora na base da tecnologia do WhatsApp não querem o telefone, quer falar ali. A pessoa pesquisou, caiu, ok, tô respondendo, e muitos pedem o contato no WhatsApp, né? Então você vai para o WhatsApp, então você já teve ali o início que realmente está procurando, clicou, está interessado. E a gente vai tentando ali, eu tento puxar as informações, tentar resgatar o que você quer. Entendeu o perfil? Isso, o que você quer, o valor que você quer. Primeiro a região, o perfil do imóvel, o valor é de lá na frente. Porque ao mesmo tempo que você, corretor, sabe o que acontece. A gente passou o valor, não é o que a pessoa, muitas vezes, não é o que esperava, ela para de falar com você ou te bloqueia. Sumiu. Enquanto eu até falei pro irmão, enquanto a vida, há esperança. Então, enquanto eu tenho 2 pauzinhos ali chegando, eu tô assistindo. Porque procurou, eu tô respondendo. Entendeu? É o meu trabalho. Eu deixo ali de folga, dou uma folguinha ali 24 horas, voltei e cutuquei de novo. Você é chato? Não quero ser chato. Eu só quero que você me fale então o que você não quer mais. Porque eu vou te descartar porque você procurou o imóvel. Você clicou ali. Então, eu não sou um robô. Eu tô querendo falar com você. Lógico. E muitos ali, eu não consigo falar horário comercial, chego em casa, ligo o computador, fica até 8, 8h30, 9. No tempo dele. Porque eu também não insisto muito. Eu já procurei imóvel, eu falo pro cliente o quê? Eu já fui você antes de ser o corretor. Eu não quero ser o chato. Como... não digo que os corretores são chatos, mas tem alguém que sempre aparece, que fica sendo chato, insistente, direto. E aí o que acontece? Aí sim causa o desespero, você quer o desespero do atendimento, e o cliente se sente o desespero pressionado, da pressão, e aí cai fora. Antes da gente entrar num roteirinho de atendimento que vocês vão destrinchar pra gente, né, Rica? O que é um lead bom? O que é um lead ruim? Bom, Pra vocês, na concepção. Tô sendo bem sincero, aí vai ser um pouco polêmico, vai falar assim, você tá levantando uma bandeira. Não é. Mas pra mim não tem muito da parte do lead ruim. O lead ruim, ele seria se você pegar realmente uma pessoa que entra pra fazer uma graça, vamos falar assim. Porque a internet é um mar aberto, você vai jogar... Aí você vai pescar alguma coisa, vai jogar uma... Às vezes tem uma pessoa que entra e que não quer nada disso. Como existe alguns haters, né, algumas coisinhas assim, tem uma pessoa aleatória que vai vir e para uma confusão. Não é bem para compra, não é bem para nada. Tipo um trote? Um trote. É um fake, né? Um fake. Um trote. Tem isso? Existe isso. Parece. Essa é a única opção que eu diria que é ruim. Mas é uma minoria, assim, é tão pouco que não vale a pena desgastar tempo. Posso falar uma coisa, Porto? Eu concordo com você. Então, se é pra levar uma bandeira, você já tem 2 manifestantes. Eu também concordo com você. Eu não acho que existe lead ruim, né? Concordo assim, por exemplo, se entrar alguém querendo vender coxinha, não tem nada a ver, aí realmente é um desperdício. Mas eu tenho na minha cabeça, tem uma linha de pensamento que qualquer pessoa, e aí eu vou tentar levar sempre para os 2 lados, pro plantão e pro online. Claro. Qualquer pessoa que entra num plantão de vendas, que ele vê que é um plantão de vendas de apartamento, ele não está procurando comprar molho de tomate. Sim. Ele está querendo comprar apartamento. Sim. O que pode ser é que nem sempre o lead, vamos entender assim, ou a visita, como chamam, né, que chega no plantão, nem sempre a pessoa sabe o que espera lá dentro. Ela simplesmente entrou porque ela viu que era um apartamento, achou que lá poderia ser, porque os leads começam a procurar pelas localizações. Sim. Ninguém sai procurando o apartamento de 2 dormitórios, todo mundo começa procurando o bairro que ela quer morar, ela vê umas opções, ela entra. Aí a gente começa a entrar dentro de um funil. Então, o que você está falando, para mim, faz muito sentido dentro do que eu penso, porque a gente tende a classificar lead bom apenas aqueles de fundo de funil. Fundo de funil, né? Para quem não entender essa lógica do online, quanto mais a gente vai falando com a pessoa, mais a gente vai funilando até a venda. Então, literalmente é um funilzinho que se chama. Os leads, quando entram no online, os leads, quando entram no plantão, eles estão lá em cima. Lá ainda na pesquisa... Ainda não sei direito o que me espera. À medida que a gente vai atendendo, a gente vai esquentando e vai nutrindo esse pessoal. Então, eu tendo a achar que todo mundo sempre classifica lead bom quando já o cara entra para tirar pedido de apartamento. Não, ou quando marca ou no plantão ou no online, que seja. Não, é. Se eu preciso trabalhar um pouco mais, o lead não é ruim. Não, tem uma coisa que eu acho engraçado, Rica, que é o seguinte... O quanto você tá preparado... Por isso que eu falei que às vezes é meio polêmico, né? Quando a gente tá falando sobre isso. Porque assim... Digamos que a pessoa ela não interage tanto ou ela não falou tanto, já é uma pessoa um pouco mais difícil do outro lado, um lead mais difícil de lidar.
você a todo momento, ou você está aprendendo, ou você está tracionando venda. Para mim, o quanto você faz para venda é o quanto você se aproxima dela. Né? Então você vai fazendo vários trabalhos, você está chegando mais perto. Existe uma energia invisível e você vai puxando ela da venda para você. Porque se 100%, 80% dos leads que nós recebemos fosse uma venda, pô, incrível. Porra. Não é assim, você precisa entender que você precisa trabalhar. Se 80% dos leads que nós recebemos fosse venda, não precisava dos corretores. Entendeu? Não tem Qual que é o net, você percentual precisa- hoje de conversão? Não precisava Então, dos corretores. ó, Tirava alguém pra tirar pedido. É muito complexo, porque quando a gente coloca assim um percentual, ele vai também muito próximo de performance, né? Porque assim, às vezes o lead ele vai cair para você e aí você não tá 100% preparado para ele. Porque você precisa ver uma coisa assim, aí você caiu em um produto que é lançamento. Tá, vamos lançar o Orbia, Vila Carrão. Ok, vamos lá, vamos falar com ele. Mas assim, o que a gente tem na Vila Carrão? Muita coisa. O que eu tenho na Guilhermina? O que eu tenho na Vila Matilde? Tá tudo próximo. Patriarca. Então você precisa às vezes identificar porque não encaixa nesse, mas encaixa nos outros. Mas você já passou em todos? Você conhece todos os nossos plantões? Você conhece todos os nossos produtos? Às vezes vai entrar, nós temos um perfil também um pouco, né, polêmico de falar, que pode cair um cliente que ele tenha maior interesse em Minha Casa Minha Vida. Mas hoje, Minha Casa Minha Vida, respeitosamente falando, existe até faixa 4. Já está indo para 16 mil reais de renda. A gente tem HS, HMP. Você sabe enquadrar ele para lá? Será que, assim, alguns não são desperdiçados por um pouco de falta de conhecimento dos nossos produtos? Então, assim, você faz mais venda. E aí, Flávio, olhando para você, que a gente tá junto dia a dia, como que funciona isso para você? Realmente, como que é um lead bom para você? Um lead que não é tão bom? E vou falar uma coisa a mais. Você começou de maneira cirúrgica a falar sobre o roteiro de atendimento. Como que a gente consegue perceber o perfil do nosso lead rapidamente? Com algumas perguntas chaves, né? Bom, o bom é aquele que, para começar, te dá o respeito de conseguir dar o atendimento, não te bloqueia logo de frente, né? Às vezes pode levar 24 horas, mas, enfim, você consegue ter um pequeno diálogo, porque a gente sabe que está trabalhando, que não pode falar, que não consegue atender e está no horário comercial. Alguns você liga, tô no horário comercial, não dá para falar agora, me liga à noite. Tipo, também estamos no horário comercial, mas ligamos à noite. É o nosso trabalho. O cliente, eu acho assim, eu faço. Eu não entrego toda a informação no WhatsApp, você consultou o Orbia. Eu não vou te passar planta, preço, endereço, que você pegou todas as informações e tchau. Você não quer mais nada. Então, eu não entrego tudo. Eu deixo, né, Um gostinho. no suspense. Quero mais. Você pediu, tá aí a planta, eu tenho 3 dormitórios e tal, espero. Falou, ok. Não falou, tô quieto aqui também. Lógico, a ansiedade bate. Eu sou um pouco ansioso, Não. né? Então, a ansiedade bate, mas eu seguro. Eu tô ali tendo meus clientes. Não teve contato. Eu tento segurar, acho que eu segurava até mais. Hoje eu tô ficando em uma semana, 10 dias, tchau. Não teve mais contato, não rolou mais nada, tchau. Limpar a carteira. Rola, porque o lead entra, os produtos têm. O que o Porto falou é real. O corretor, eu entrei aqui, eu não conhecia todos os produtos da Diálogo. Hoje, eu conhecendo os produtos da Diálogo, entrou um Inspire para mim, Pirituba. Não encaixa, não dá certo, não tenho, porque o fluxo tá curto, tá para entregar. Peraí, eu tenho isso. Ah, não é mais para a região de Pirituba. Ok. Eu fiz uma venda do Inspire, aliás, do Inspire não, do Landmark Santa Cruz, que quando a pessoa falou para mim assim, não, eu queria que na região de Pirituba, não, o fluxo está muito curto, valeu, obrigado. Eu falei, calma. E tinha lançado o Gramoca e o Landmark na sequência. Falei, calma, você quer fluxo? Eu tenho Moca e Piranga. Foi a palavra-chave que me trouxe a cliente de volta. Quando eu falei Ipiranga, peraí, eu nasci aí, eu tenho parentes aí, minha região, enfim. Consegui converter ela em visita e em venda. Isso aconteceu. E ela super feliz. Os pais moram em Pirituba. Legal. Do stand, ela ligou para os pais, falou, vem aqui. Que legal. Eu estou em tal lugar. E mandou a localização. Tem uma agência de carros, acho que ali perto. O pai falou, mas ela está comprando um carro? E foi no localizador, né, que ela passou. Pararam no stand, entraram, ficaram lá conosco, até ela assinar o contrato.
comemorando, nós fomos no decorado e tal, antes de assinar o contrato, esperando rodar. Muito legal Então essa... era uma coisa de Pirituba que eu converti para Ipiranga. Não, Muito fantástico. legal essa E história. você sabe por quê, ô Flávio? E é uma coisa que a gente já comentou várias vezes isso daqui. Tem até um nome técnico para essas coisas, né? Chama rapport. Rapport, né? Famoso rapport. Rapport. Que a gente precisa conversar com as pessoas. A gente precisa entender. Antes, e existe uma tendência muito grande da gente muito ligar as coisas no automático. Então, entrou o cliente pedindo informação do Inspire, eu chego, vou mandar para você as informações. Mando o book, tabela, Planta, memorial, surreal. planta. tudo. A pessoa não tem Aí. mais o que perguntar para você. Né? E você espera que ela te dê resposta em 1 minuto. 2 minutos depois. Ela, tá Principalmente o primeiro, book. ela já Não, tá tem lendo, ela já tá tendo que ler 500 folhas que você mandou para ela. Ela não vai conseguir te responder em 1 minuto. Só que a gente perde, por muitas vezes, a oportunidade de conhecer melhor as pessoas. De perguntar, de entender o que ela tá querendo. Porque, pegar o exemplo do Inspire. O Inspire não é um empreendimento de uma tipologia só. Ela tem várias tipologias. Se você sai mandando tudo, você não faz a mínima ideia do que a pessoa quer. Porque a Exato. pessoa pode estar procurando um estúdio, ela pode estar procurando 3 suítes, ela pode estar procurando 2... Você não se deu nem a chance de perguntar. Você só foi lá e mandou um monte de coisa. Que é uma armadilha, na minha opinião, que muitas pessoas do online, principalmente, caem, porque eles não têm a visita. Eles não têm ainda o approach, né? Sim. O contato físico com a pessoa. O plantão ele já sai um pouco na frente nesse sentido. Sempre vou defender isso. Que o plantão, em algumas ocasiões, ele sai na frente do online porque ele tem o aperto de mão à disposição dele. Apertou a mão, conexão Mas estabelecida. também porque o cliente, como você falou, passou na rua, viu o plantão em stand, ele entrou. Aqui Mas não, ele a não- pessoa ele tem clicou, coisas caiu aqui. físicas, né? Ele tem Caiu coisas comigo físicas. aqui numa coisa que não é o que eu quero. Eu E quero queria outro te lugar. dizer mais, Flávio, que você falou assim, que às vezes a pessoa não tá respondendo na hora. A gente não está vendo o que a pessoa está fazendo do Exato. outro lado. Sim. A pessoa, assim, que me perdoem os exemplos chulos, mas pra todo mundo entender. Às vezes eu posso estar no banheiro. Eu tô no banheiro, mexendo no celular, puf, gerei um lead. Sabe o que eu vou fazer depois? Vou pôr o celular na mesa e eu vou me limpar. Não adianta, é verdade, eu já falei isso mais uma vez. Não adianta você ficar cobrando, às vezes, naquele ímpeto da ansiedade, porque você não sabe o que a pessoa está fazendo do lado. Você falou uma coisa que é muito, mas muito importante. Nós trabalhamos no horário comercial. Os clientes também trabalham no comercial. Se nós fizermos os mesmos horários dos clientes, a gente nunca vai conseguir falar Não com vai eles. atender. A gente não vai conseguir falar com eles. É verdade. Se a gente pegar... Ter conversas curtas, né? Não tem conversa, portanto. Não Ela porque corta. as pessoas não querem conversar, mas porque as pessoas estão trabalhando, né? Nós também estamos trabalhando. Mas às vezes a gente sai para almoçar no mesmo horário que os nossos clientes vão almoçar. Aí as pessoas retornam, sei lá, eu que sou um cara que almoço com as galinhas da meio-dia, eu quero sair para almoçar. Se todo mundo sair para almoçar meio-dia e todo mundo sair, voltar a 1h da tarde, não adianta eu querer falar de novo com as pessoas. Se eu sou um dentista, São as mesmas se eu janelas, sou um né? médico, eu já tô atendendo, eu já tô em consulta, eu não consigo falar com mais ninguém, eu vou conseguir falar só à noite. Então, às vezes, vale a pena a gente estudar também. Se não é inteligente da nossa parte, mudar um pouco essas Não, formas tem da os gente momentos conduzir também pra de gente conseguir estresse, pegar as né? pessoas. Tem os Tem. momentos também de estresse. Então, você imagina se ele te chamou, aí tava tudo bem, tava almoçando, tava feliz e tal. Chegou, atrasou um pouquinho do almoço, aí tomou já uma dura, já ficou tenso. E aí você tá lá, pá. Aí o cara fala assim, não vou responder, porque ele já não tá naquele clima. A diferença que eu acho interessante do plantão pra cá é assim... A nossa propaganda midiática, assim, tão mídia, né? A Diálogo, ela usa o Roger, né? Nós usamos os nossos corretores, que é o que eu falo, assim. Às vezes ele pode ser um pouquinho mais bonito que a gente, mas funciona muito, né? Nosso também funciona. pouco. Não, um pouco. Mas- Porque não, dá pra encantar, porque assim, o Não, povo de mim gosta ele do só aparece povo, na né? altura. Só altura. Abraço, Roger. Mas assim, ele faz um trabalho que é basicamente, na minha concepção, como se fosse a fachada do plantão. Então a pessoa lá olha, acha aquilo legal e cria um interesse. A nossa diferença é que é mais difícil encantar sem o físico. Então, o que eu tô querendo dizer? Se a pessoa parar e for no plantão, atendida pelo salão, ele vai ter a maquete, ele vai ter perspectiva. Muitas vezes vai ter o decorado, caso não for o lançamento. Depois do lançamento, né, no dia do lançamento, ele libera o Todas as decorado. ferramentas são... Então, todas as ferramentas estão lá. Então, tem que tomar cuidado. Eu não sei se a gente pode falar sobre empresa ou marca, mas eu vou falar uma, qualquer coisa, vocês tiram. Tranquilo? Eu brinquei, eu classifiquei como síndrome do iFood, né? Então, o que é a síndrome do iFood? Você vai comprar alguma coisa, eu quero comer.
Aí você começa a olhar. O que a pessoa ela quer saber? Tá, eu vou comprar um hambúrguer. Todos parecem interessantes. Tipo, não é um fast food. Mas todos os hambúrgueres são interessantes. Tá, mas esse tá 25, esse tá 27,90, esse tá 20... Pô, eu vou no mais bonito que tá quase o mesmo preço. E ela clica. Então ela quer uma resolução rápida, vai comprar e vai chegar. Quando ela chega para você no seu telefone, é mais ou menos a mesma coisa, a síndrome do... Então, ela viu alguns produtos, ela quer que você já responda para ela 3 perguntas simples. Né? Ela quer saber o preço, geralmente, de maneira imediata. Sim. Né? Se você... As pessoas estão assim, né? Estão assim, coisas rápidas, e não é assim. E não é assim porque Não é. a gente tá falando, às vezes, da melhor oportunidade de um melhor negócio possível ou do melhor lugar do mundo, que é a casa. E a gente tem que colocar na cabeça dos nossos profissionais... para eles falarem para os clientes que não é um fast food, Exato. é um slow food. É um slow food, é para você apreciar o momento de fazer um bom negócio, apreciar o momento de ver o melhor lugar assim, o melhor lugar do mundo para você. E isso que você falou, que o Ricardo estava falando, gente, não quero ser redundante, mas para mim é o ouro. Tentar fazer uma comunicação natural. Se nesse exemplo que o Flávio deu pra gente, na primeira negativa que ele tivesse falar, então tá bom, acabou, ele não teria jogado pro Ipiranga. Então, assim, o que a gente tá falando nesses 70 episódios, da gente abrir nossa mente, de buscar conhecimento, o profissional que tem conhecimento, ele não é inseguro. Então, assim... Quanto mais a gente souber, quanto mais a gente tiver o aporte que o Ricardinho falou, a gente vai estar munido de muitos argumentos para não perder esse lead. Então, vamos supor, a gente tem que buscar humanizar. No mundo que a gente está vivendo hoje, eu não vou... Dando um outro exemplo, por que emissoras tão grandes estão perdendo relevância para canais no YouTube... na geração da Copa? Por quê? Porque as pessoas, mesmo de maneira imediativa, querem as coisas na hora, e a gente tem que colocar nosso traço. Você, vendedor, tem que colocar teu traço e falar, não é um fast food, é um slow food. A gente também tem que buscar proximidade. O que renova é novo. O que acontece? O cliente, você não... É isso, não insistir. Você tem que trazer ele... para mostrar que ele não é só um cliente, você é um corretor. Sim. Eu estou trazendo meus clientes para mostrar que eu sou um amigo, um parceiro, um colega. Eu falo, alguns que eu já tenho mais liberdade, falo, vamos lá, quando a gente já vai para a mesa, vai para o stand, mostra uma maquete, falo, eu sou seu advogado, você matou? Então eu quero te defender. O que você quer? 3 dormitórios? Não deu? Vamos para 2. Quer no 2? É o 3 que você quer. Vamos brigar no preço, vamos fazer isso aqui, vamos melhorar no fluxo, um diretor, vamos levar na mesa. Então, assim... Eu sou seu advogado, tô tentando te defender. Você quer o apartamento? E eu quero parceiro. vender. Só que, ok, independente da comissão, é claro, vai falar, o cara tá lá fazendo demagogia. Não, é a comissão que a gente quer. Só que, se não é o que a gente consegue, é o que a gente pode. O que é? A gente depende de um fechamento, do teu fluxo. Você não tem o dinheiro, mas assim, vamos tentar vender. Não deu certo de 3, vamos pro 2. Ou vice-versa, você quer o de 3 realmente? Vamos lá. Às vezes muda só o local. Mas é assim, a gente muda. Então, o que eu falo, conhecer o produto, entendeu? Você conhecendo os produtos da Diálogo, tem bastante opções. Só se, infelizmente, não deu certo mesmo, é a dependência do cliente. Mas você apresentou, você levou as opções. Agora, me fala uma coisa, Flávio, e acho que é legal a gente até para vocês dois que são... rapazes do online, né? A gente tá falando de produtos, tá? Conhecer, tá? Temos vários produtos. Como é que fazemos para conhecer todos os produtos? Porque pensa assim, ó. Quando eu sou um corretor do salão, eu acabo ficando especializado naquele plantão que eu estou. Então eu sou corretor do Monan Anália Franco. Chegar lá e me perguntar qualquer coisa do Monan, bate pronto. Eu respondo bate pronto. Se eu não conheço, só que ao lado do Monan tem outros plantões que às vezes os corretores pecam de não conhecer, então perdem as oportunidades na mesa simplesmente por não conhecerem os produtos vizinhos ou quiçá produtos de outros bairros, que nem você fez uma migração de Pirituba para o Ipiranga. No online você acaba tendo que ser especialista em todos. Você precisa conhecer ou pelo menos um básico, alguma coisa, a noção de 20, 30 produtos que nós temos na casa. Não é uma tarefa fácil. Como é que você trabalha com isso? Como é que você faz para
para se nutrir dessas informações de produto? Eu estando aqui na sede, o que eu entrei muito era no sistema da Diálogo, conhecer os produtos, saber a metragem, plantas que eu tenho, e ver o que eu tenho mais ou menos ali disponíveis, né? Porque hoje eu tenho disponível, amanhã não. É muito rápido aqui o fluxo nas vendas. Finais de semana, tô logado plantão da Moca. Pô, tô de moto, vou ali correr. Corro ali em Pirituba, vou lá conhecer, corro ali no Alto da Boa Vista. Então, que dá para visitar uns 2, 3 no dia, que é o dia que eu não estou aqui na sede. Legal. Eu tenho visita no Ipiranga. O que dá para visitar ali? É que ali eu já peguei mais os plantões desde que eu tô aqui. Mas eu não conhecia o Walk Ipiranga. Quando eu entrei aqui, o Walk Ipiranga já estava entregue. Entendeu? Eu fui conhecer o Walk Ipiranga com o cliente, onde você entrava já com a autorização da engenharia, do zelador e tudo mais, andando lá, né? Mas junto com o cliente. Então, peraí, o cliente chegou, eu marquei com ele 10 horas, eu tento entrar ali 9, para conhecer antes do cliente, para ver as áreas comuns. Lógico, prédios já entregue não são muito fáceis para entrar. Sim. Entendeu? Você faz ali uma amizade com... Pede para engenharia ou Mas dá pra amizade com o zelador, Dá o pra síndico, enfim, para ir lá conhecer. Então, eu consigo assim, eu faço, a minha parte eu consigo dar uma escapadinha, vou ali visitar. Época do Whey, fui até o Patriarca para ver como é que tava a torre. Já vi como é que tá, eu conheci aquele terreno limpo. Hoje tá o espigão. E Flávio, só pra até pro Rafa também entender por que eu tô falando isso, Rafa? Porque no online da JD, quando o lead chega, ele chega com um produto vinculado. Então, tipo assim, o Ricardo pediu informações do Spirit, vamos usar o mesmo Spirit. Tá. Spirit Home Resort, Pirituba. E às vezes eu tenho a tendência de olhar aquele produto e eu ficar Naquele produto. fechado a ele. Né? Então, Fechar a oportunidade. fechar a oportunidade. Tipo, ou é Inspire ou é Inspire. Inspire. Eu não consigo pensar que tem um Butantan do lado. Eu não consigo pensar que o Ipiranga pode ser uma possibilidade. E às vezes muitas oportunidades se perdem porque eu estou fechado, estou travado. Desculpa, gente. Espeto na casa de ferreiro. Outra bancada de gravação. Sempre o espeto na casa de ferreira de pau. Gente. Desculpa. Mas voltando ao raciocínio, como vem o nome do produto nos leads, isso, e não importa que lead que é. Pode ser lead de campanha de Facebook, de corretor, pode ser lead que venha pela Diálogo, pode ser lead que entrou no plantão, uma visita que entrou no plantão. Às vezes, muitos corretores têm a tendência de se travar o olhar para aquele produto que a pessoa pediu informação e esquece do resto da carteira. De abrir o leque, de abrir o leque. E eu oportunidades. só consigo abrir o leque à medida que eu converso com as pessoas e entendo o que elas estão querendo. Né? Então, para o online, que é uma célula, na minha opinião, mais fria no primeiro momento, porque o cliente chega, eu não sei quem é, eu não sei o que ele está fazendo, eu não sei se ele está fazendo outra coisa ao mesmo tempo, então eu tenho a tendência de vou passar tudo de uma vez, porque vai que essa pessoa não fala comigo de novo. Vou passar tudo de uma vez e acabo cometendo um segundo erro, que é fazer tudo de uma vez. Você não pode fazer. E eu acabo esquecendo os outros produtos. Para você, Porto, que é um gestor, que além de ter que conhecer todos os produtos, você ainda tem que conhecer toda a sua equipe direitinho, fazer essa gestão de produtos, de informação de produtos, fazer uma gestão de pessoas, né, e de auxiliar os atendimentos, de fazer a gestão das carteiras dos corretores. Como é que você faz para que essa multiplicação de informação chegue para o seu corretor, ou como você tenta garantir que eles estão realmente não deixando as oportunidades passarem, escorregar pela mão? Eu acho que existem algumas coisas que você precisa ensinar como natural, algumas coisas que você vai acompanhar e outras que você vai indicar. Então, por exemplo, eu fiz um mapa onde existem todos os empreendimentos da Diálogo. Tô sabendo desse mapa. Ele é um mapa online, inclusive estava com a equipe, mas aí eu vi que algumas pessoas precisavam disso, porque eles abrem aqui, né? Nós temos nossas PAs, eles abrem. Pô, que isso? Isso não sei onde é que tá. Aí eu mandei no grupo do online para todo mundo, né? Então, quem quiser acessar, eu mandei no grupo, posso mandar novamente. Nesse mapa, eu circulei em vermelho
toda a parte da Zona Leste, fiz a linha vermelha, fiz, por exemplo, Vila Ema, a linha verde, a linha prata, aonde se encontram, aonde que tá. Se você clicar no produto, vai aparecer exatamente o produto, aonde Que ele tá. legal certinho. isso, hein? Por quê? Porque assim, digamos, vamos lançar o carrão de novo, Orbia. Vamos focar nisso também, é importante, né? Os corretores querem Sim, é a bolinha da vez. bolinha da vez, mas só que dali eu garanto pra você que vai sair muitas vendas do externo, que vai estar do lado. Mas se você não conhecer, você não consegue tracionar. Porque dependendo da pessoa, ela acha muito legal. Mas uma parte positiva é que os nossos produtos todos mantêm a mesma qualidade. Então, uma coisa que é importante, todos vão ter uma piscina incrível, a grande maioria vai ter sauna, quadra, você tem um leque assim gigantesco. É por isso que você vende diálogo, tá? Então, a gente brinca que é um condomínio clube, né? E aí você precisa mostrar isso pro corretor, porque o corretor ele precisa passar isso daí. Então ele vai ter isso no Carrão, ele vai ter isso no Tatuapé, ele vai ter isso na Vila Matilde. E você consegue direcionar. Esse é o ponto do porquê que eu fiz o mapa, para ficar mais fácil a visualização. E você percebeu que o pessoal não conseguia visualizar de maneira... Porque assim, uma coisa que eu falei assim, eu preciso que vocês cheguem até lá. Porque assim, é importante... Às vezes, existem alguns... Não são todos, tá, gente? Desculpa. Eles precisam chegar até lá, que é o seguinte, às vezes, alguns corretores, não são todos, mas por estar no online, fica com preguiça, e é verdade, de ir até o plantão. Fisicamente. Fisicamente, assim, você precisa conhecer o coordenador daquele plantão, você vai precisar dele. De repente, é o que a gente falou, horários distintos, né? Eles brincavam comigo que o Porto gosta de fechar plantão. Então, assim, muitas vendas nossas foram feitas 8 horas da noite. Porque o cliente, ele chega no dia, a gente acaba marcando e ele tá no trabalho, ele precisa ir. Mas você não conhece nem o coordenador para conversar com ele, você não conhece o plantão como é que é, você não sabe se o ideal é levar até este plantão. Então, por exemplo, estamos no Belém, na rua Padre Adelino, nós temos mais de 3 produtos. Só que você tem um plantão que é incrível para você mostrar para os clientes. Então, você vai... Uma vírgula. Temos mais de 3 produtos, vezes várias tipologias. Várias tipologias. Então a gente consegue atender várias pessoas. E às vezes, de novo, a gente fica travado ao empreendimento, assim, o Degram Padre Adelino. Acabou. Entendeu? Aí ele quer que tem lá? Tem 4, 5 tipos de apartamento diferentes. Exato. Então a gente tem um leque, um menu muito Incrível. vasto, que é difícil, de novo, é difícil todo mundo guardar tudo. Guardar tudo. Mas é necessário. Mas quando você pega pra ver, é assim, um fator que eu acho incrível. Na mesma rua ou no mesmo quarteirão, você tem 3, 4 produtos, Você tem um pronto, você tem um na metade do caminho, você tem um lançamento. Mas posso te falar uma coisa? Isso que você visualizou, olhou para tua equipe e fez uma ferramenta para todo mundo visualizar de maneira rápida, direta, isso é que todo gerente deve se fazer. Todo gestor, que é o que nós estamos batendo aqui o ano inteiro, que a palavra do ano é gestão, ele tem que fazer. Vou dar um exemplo bobo, básico, que todo corretor online, nós estamos falando de corretor online, mas vamos também colocar para o salão. Quando o corretor ele está esperando o lead, como que ele ocupa o tempo dele enquanto ele não recebeu esse lead? Isso para o corretor online. Mas também faça essa pergunta para o corretor que está esperando a sua vez no plantão. É importante. O que deve se fazer? Aqui que falou aqui. Parar de reclamar um pouco. Não, mas vamos lá. Ofertas. Na tua ótica de gestor e na tua ótica de corretor. Assim, você tem muita coisa para fazer. Por exemplo. Sendo bem sincero. Eu vou dar um exemplo. Imagina assim, quando chega o cliente, teve uma analogia sua muito boa, que foi do advogado, né? Eu brinco que, assim, a Keiko brincou com isso também, mas imagina que nós somos o médico, né? Aí o nosso cliente é o paciente. Aí ele chega, doutor, eu tô com isso aqui, aquilo lá, tá acontecendo tal coisa. Dipirona. Aí vem o outro. Não, agora o outro, ele tá sem uma perna. Dipirona. O outro perdeu um braço. Ixi, aí 2 dipirona. Não dá para ser o mesmo remédio para cada pessoa. Você precisa aprender. Um dos fatores importantes você tem que estar preparado. Você tem que estudar. Você tem que saber os produtos, porque senão você perde venda. Ao decorrer do dia, lead não é só o que vem na hora. Tá? Toda a nossa carteira, por exemplo, de oferta ativa, são pessoas que entraram em contato por algum motivo. E o motivo é, tenho interesse em um produto da Diálogo. Temos interesse no imóvel. Entende? Às vezes 2 meses, 3 meses, 4 meses não saiu, mas depois de 6 meses sai. Então você também tem esse trabalho. Hoje, no dia de hoje, tá o Guedes, a Keiko,
e a Marilda. Tá? Corretores incríveis. Mas eles estão fazendo um trabalho, vamos lançar o Orbia novamente. Existe um restaurante no Carrão de comida japonesa, mas tradicional. Nós fomos até lá, né? Foi conversado com eles e foi cedido um espaço. A Keiko trouxe essa ideia Até e o abrindo time um parênteses, abraçou. que vídeo maravilhoso falado em japonês, da Keiko. Ficou muito legal. Maravilhoso. Falando em japonês. É. E aí uma coisa interessante, foi tão focado pro japonês que assim, você reparar na legenda do vídeo tá a tradução. Que é pra pessoa clicar, né? E ela vê na legenda, caso precise, mas o japonês ele vai entender. Então, pensando nisso, foi comprado os hashis, né? E foi colocado um lacinho bem delicado, foi pego aquele... Pra quem não o sabe, mini são as book, madeirinhas. As madeirinhas, o mini book Pausa. para dar. Vai ser feito um trabalho hoje, sexta-feira, sábado e domingo. Por quê? Muitas pessoas ali no Carrão estão esperando isso, estão esperando esse empreendimento. Sim. Tá? E existe uma comunidade de Okinawa lá muito forte, existe até uma... Então está sendo feito esse trabalho. Aí você fala assim, na corretora online, vai esperar o lead? Não é só isso. Você tem uma gama, você tem uma T inteira que você pode traçar. Se você fizer direitinho, todo mosquitinho que passar, ele vai ficar preso. Agora, se você quiser preencher só um lado, muita coisa vai embora. Em vez de Então, esperar o lead, muita coisa que oferta. oferta, Aqui tem oferta estuda. focada para a região. Oferta, Tá. estuda, aprende, pensa em coisas novas. O É muito PAP importante. funciona Forte, muito. eles estão indo lá fazer É. isso. Para quem não, o porta a porta, né? O PAP, o PAP, o porta Eu acho assim também, uma dica que aconteceu. Virou venda também. O cliente que não falar com você pelo WhatsApp, que ele clicou, que não aparece, que não responde, que não atende o telefone, mande um e-mail. Eu fiz uma venda, tem um colega aqui que fez uma venda através de e-mail. O irmão sempre batia nessa tecla, né, distribuindo para nós aqui a listagem de ofertas. E eu tive um cliente que clicou lá no Butantã. Eu tinha o contato dele, liguei, ignorado, mandei uma mensagem, ignorado. Pensei, vou descartar da minha carteira. Descartei, confesso. Só que eu peguei o e-mail dele, dei um instalo e mandei o e-mail. Respondeu. Esse cliente, ele fica das 6h30 da manhã até as 6 da tarde com o e-mail aberto. O que a gente deixa do WhatsApp aberto na tela do computador, ele deixa o e-mail dele. Eu consegui ali, nós conseguimos ali, teve a ajuda da Luana, confesso também. Não sou sozinho, é uma equipe. É uma equipe. Luana é tua mãe da equipe. Então, da assim, empresa. conseguimos chamá-lo. Eu tinha que ter, a gente tinha que ter a confiança dele e resgatar com que ele viesse até o stand. Ele mora em Cotia, então são 13 quilômetros ali até o stand do Vértice. E ele veio no Vértice no sábado à tarde. Recebi, apresentei a maquete, apresentei o book, sentamos lá, fizemos os fluxos e tal. E isso tudo trocando semanas de mensagens por e-mail. Que é assim, o que a gente faz pelo WhatsApp foi feito por Mais e-mail, rápido. só que demora... Deu um delay pouquinho maior. mais. Isso. Você fala com ele uma coisa às 6 horas da tarde, esquece. Ele respondeu no outro dia às 6h30. Mas tá bom. Foi assim. Até que ele foi pra visita. Aí deixei ele meio frio, não fiquei aquela coisa pressão. Fizemos a visita no sábado. Na quarta-feira, no estalo, eu fiz assim, ou tudo ou nada. Vou pra cima. Mandei a mensagem. E aí, meu querido, papai, gostou? O que você achou? Aí ele falou, legal. Só que o que eu fiz? Ele levou uma ficha. Ele não quis preencher a nossa ficha cadastral na mesa. Dei a física para ele, levou. Falei, caso realmente houver a proposta, preenche e me manda. Pode ser no e-mail, o único e-mail, né? E não quis também deixar o documento. Assim, quando ele falou, ok, vou fazer a proposta, ele fez a proposta. Eu tinha a proposta, mas não tinha ficha. Falei, eu preciso da sua ficha e um documento com foto. Veio em seguida o e-mail já com a ficha preenchida, assinada e o documento com foto. Encaminhei para a Luana, onde foi feito o desembaraço aí, até a assinatura, começou na quarta, quinta, ele assinou no sábado. Incrível. Nossa, também. Então, isso. Caramba. Isso foi no Vértice, ou seja, venda por e-mail. Agradecimento, enfim, tudo através de e-mail. Ele falou, Flávio, eu não pego o WhatsApp, eu tenho muitas mensagens. A minha mensagem inicial está lá, deve estar lá no fundão agora, mas ele falou, não atenda o telefone, não é e-mail. E foi assim. Flávio, É atirar para os lados, né? Por isso que eu digo assim, não tem aquela coisa. O que você faz quando você está esperando o lead e está parado? Aqueles que não te respondem, vai pro e-mail. Tenta. eu vou te falar, eu vou confessar uma coisa pra você. Eu sou desses.
Ricardo, eu tenho sérios problemas de administrar o WhatsApp. Sério, porque é muito aqui, por exemplo, aqui na JD. A gente tem, sei lá, deve ter uns 30, 40 grupos diferentes que as pessoas ficam mandando todo dia, roletas. Eu não consigo administrar. Mas o meu e-mail tá sempre zerado. Então, qualquer coisa que me manda no e-mail, eu sei que é alguma coisa que eu preciso resolver. Eu mando e-mail pra mim mesmo. Pra eu não esquecer. Pra lembrar as coisas. Porque se eu fizer no WhatsApp, eu esqueço. E as pessoas me mandam nota fiscal, boleto, no e-mail. O que acontece? Esqueço de pagar. Quando eu entrei aqui há 2 anos mandar no atrás... WhatsApp, esquece. Pois manda. Há 2 anos atrás... É 2 anos que eu tô aqui. Vai, 1 ano e meio atrás, ele me pediu um negócio que eu mandei. Até hoje não veio a resposta. Você mandou por e-mail? Não, por WhatsApp. Manda por e-mail, vai dar certo. De novo. Pô, podia mandar um joinha, pelo menos. Manda por e-mail. E não tem nem a notificação, né? Não tem O bom é que veio antes a justificativa, né? Mas chegou a mensagem. Mas, de novo, ó, corroborando com o que a gente tá falando, a gente não sabe o que a pessoa está fazendo do outro lado. A gente não conhece. 1 ano e meio atrás, Nossa, eu tô dizendo assim, por exemplo, até você descobrir, até você se ligar de que, puxa, vou tentar por e-mail, porque e-mail talvez eu consiga acessar a pessoa de uma forma diferente, né? Então, vou colocar assim, se a gente for em qualquer curso, Sequoia, qualquer coisa que fala de atendimento, os caras sempre vão falar o seguinte: quando você receber um lead, primeira coisa, passa o telefone, liga pra pessoa. Liga. A pessoa pediu contato pelo WhatsApp, pediu contato por e-mail, pega o telefone, liga e se apresenta. Por quê? Porque você vai começar a estabelecer uma conexão. É muito mais impessoal eu mandar um e-mail, tipo, recebi um e-mail e mandei um e-mail, do que eu ligar pra ele e assim, oi, eu sou o Flávio, vou ser o seu corretor, não posso falar agora, mas ele já escutou, que é o Flávio que vai falar com ele. E às vezes a gente tem muitos corretores que tem medo. Tem vergonha de ligar. Que vergonha não é um adjetivo que tem que fazer parte dessa profissão. Diga-se de passagem. Mas acontece. Muitos. Eu aqui no começo eu tinha vergonha de fazer lá. Vergonha não deveria ser. Cheio de corretores. Aí fala, meu, mesmo, Flávio? É porque assim, você vai falar a ligação, pá, paguei maior mico. Então o cliente lá de lá fala assim, não tô procurando nada. Tum, desliga na tua cara. Sabe o que eu fazia? Mantinha a postura, tô aqui, ó. Oi, não gostou? Tá. Ninguém sabe do outro lado desligado. Então o salão, cara, o salão tá aqui, ó. Pô, o cara tá falando com o cliente. Eu tô assim, tá bom. Tá bom, muito obrigado. Mas já tomei o tutu na cara, ó. Faz tempo. Eu tenho uma história engraçadíssima Você é figuríssimo. disso daí. Engraçadíssima. Vocês lembram do Vitrine, lançamento do Vitrine, né? E aí, como... É o que eu falei assim... Eu vim do ramo de cobrança, época de cobrança call center e tal, então eu nunca tive esse problema. Eu também sempre gostei de falar, né, tal, nunca tive nada. E aí eu tava no plantão, naquela época, eu esqueci o nome do gerente, tava lá, mas eu vou lembrar. Ele não tá mais aqui conosco, tá em outro... O Vilela. Olha isso. Aí lá tô eu, ele vai lembrar dessa história. E eu nunca tive esse problema, só que eu fazia diferente. Eu levava um headset, ligava a internet e começava a ligar. Aí eu tava falando com o cliente e tal, aí tô batendo um papo, eu falei assim, o negócio é o seguinte, Roberto Carlos já trouxe o assessor aqui e ele quer a cobertura. Coisa louca, incrível. Aí o cara do lado começava a rir, falando, sai de brincadeira. Eu falei, tô falando pra você. Aí o cara começava a rir, eu falei, não, é brincadeira, tal, não sei o que, criava... Aí ria. Falando, Gustavo Lima, ele tá comprando 2 apartamentos, veio aqui hoje, ainda tem um show depois. Aí o cara ria, descontraía. Aí chegou um cliente que eu vendi, que foi muito engraçado, mas eu criava uma conexão com piada, uma coisa mais engraçada. Pra quebrar. Aí eu tava falando com um cliente, eu falei assim, você tem que vir aqui no lançamento. Cara, vai ter um tchá-tchá-tchá, uma coisa diferente. E o cara ficou assim, mas que é? Eu falei, vem aqui que você vai ver e tal, não sei o quê. Aí eu vi lá, ela passou ao Porto. Você é corretor e tá sabendo. Eu que sou o gerente, não sei, o que é o tchá-tchá-tchá? Eu falei assim, sei lá, chegar aqui, eu pula-pula, ou não sei o que, um monte de gente, o importante é ele vir aqui. O importante é quebrar o gelo, né? Quebrar o gelo. E aí ele foi até lá e comprou um produto. Que legal. Até hoje, ele é um cliente amigo, que a gente conversa, a gente brinca com isso. Mas às vezes, a gente pensa que tem que ser um robozão, entendeu? Você tem que chegar lá, e e o cliente tá cansado. Às vezes o cara, o dia inteiro foi estressante, ele quer dar risada uma vez. As pessoas querem humanidade, né? Entendeu? Você conseguiu. E eu brincava muito, funcionava a oferta ativa assim, porque eu brincava com eles e conversava. Óbvio que no meio da conversa você vai entender se você pode brincar ou não. Mas isso funcionou muito. Eu falo pra todo mundo, 40% de todas as vendas que eu fiz como corretor foi de oferta ativa. Que legal. Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês e, Ricardinho, depois você introduz
o seu conteúdo, o seu push. Gente, é o seguinte, nós estamos falando de coisas, Ele dá coisas muito legais, estamos falando de coisas que são do dia a dia, que os corretores estão se vendo nessa narrativa que a gente está criando junto. Só que o que acontece? Nós temos que falar disso, né? Rolou de vocês terem um lead interessante ou um lead que vocês acham que tem um potencial, né? Eu queria saber de vocês, como que funciona essa temperatura dos leads, como que vocês colocam, imprimem isso no Hipnobox, e nós vamos ter que falar de uma coisa que acontece, mas que infelizmente a gente vive, que são as famosas boladas. O que nós estamos fazendo, ou o que não estamos fazendo para acontecer esse efeito que ele tem que morrer? Começa. Bom, tá bom. Eu acho que assim, vou começar de trás para frente na sua pergunta, porque eu acho que a mais polêmica é a bolada, né? Primeira coisa que eu acho que, como corretor e também como gerente, porque a bolada é em conjunto, né? Se aconteceu alguma coisa com a pessoa que é da sua equipe, o seu colaborador, aconteceu com você. Só voltar uma... Só explica o que é a bolada. Tá, a bolada... É um termo que a gente usa, mas talvez nem todo mundo sabe o que tá é. Certo. A bolada é assim, ó. Você tem um cliente na sua carteira e esse cliente, você conversou com ele, colocou alguma tabulação no sistema, ele é seu cliente. Ou não. Ou não. E ele simplesmente, dentro da sua carteira, foi direto no plantão e comprou com uma outra pessoa. Ainda assim, existem as boladas que nós conseguimos visualizar que está dentro da empresa. Agora, existe... Às vezes dentro da própria equipe. Dentro da própria equipe. Agora, também pode piorar. Tem as que você não enxerga, que aí também é surreal, que pode ser que não vá para a empresa. Porque nós somos a House, né? Então, nós representamos a Diálogo como House. Mas existe uma outra imobiliária parceira, né? Que atua. Sim. E aí pode ser que ele pisou lá e não lembrou nem de falar teu nome. Sim. E aí pode ir, inclusive, para uma outra pessoa. Então, a bolada era para ser uma venda sua. Não foi você que vendeu. Isso é uma bolada. Né? Você toma uma bolada bem, bem forte. E eu acho que, assim, um ponto crucial é saber o que você suporta atender, não querer abraçar o mundo. Por que acontece essas boladas? Tem corretor que atualiza o sistema apenas para que o cliente não saia da base. Isso é um ponto. Não vou perder da minha base. Mas você não deu atenção para ele. Não atualizou. Não atualizou. Quando a gente fala de temperatura e Hipnobox, é crucial você ter um histórico decente do cliente lá. Até os corretores como parceiro no futuro, digamos que ele não está mais na sua base. Nós, na oferta ativa, vamos resgatar. Chegou lá, existe verdadeiramente uma descrição do que aconteceu. Isso eu comentei essa semana. Né? Quando não tem a descrição, você está no escuro. Vai ter que começar do zero. Tem que começar do zero. Só que assim, o que pode acontecer? Você ter o cliente na sua base não significa que o cliente ele realmente é seu cliente. Você falou com ele faz um mês, 40 dias, 45 e abandonou, esqueceu. E ele está lá. Só que esse cara ele quer ser atendido. Mas lembra, ele vai fazer um investimento. Vamos falar assim, tá? Aproximadamente 1 milhão? 1 milhão. 1,5 milhão? Aí ele tem que te lembrar que ele quer comprar? Não. Então, assim, você precisa estar próximo do seu cliente. A falta de você estar próximo dele e entender que é real, é a nossa profissão, tem pé dele. Né? Tem corretor que tem vaidade. Não me respondeu, não sei o que. Aí você fica, como assim, gente? Ele está trabalhando bastante para poder pagar o nosso apartamento. Então, às vezes, ele está ocupado, não consegue te responder. E você tem que prestar atenção no que está acontecendo. Você tem um número gigantesco na sua base, mas você não está cuidando de nada. Você cuidar dos seus clientes, ter uma gestão legal dos seus clientes, é primordial para que você não tome uma bolada. Flávio, como que a gente se protege dessas boladas? Você já tomou uma bolada? Eu até acho ruim. Eu acho que o cliente, o corretor também acha. Porque aparece no sistema. O cliente não é mais meu. Já tinha tirado, até comentei com o Ricardinho. Teve um cliente que foi, comprou, pegou informações comigo, aí sumia, pediu informações de outro produto, aí sumia. Falei, peraí, e não tinha foto, nunca aparecia. Aí eu descartei da minha base. Passei para outra corretora para tentar falar com ele. Falei, onde é que eu estou falhando? Ele não quer falar comigo. Tenta uma parceira. Passei da equipe. Nada também, ignorou. 1 mês depois, 2 meses depois, apareceu a bolada. No sistema aparece. Falei, peraí. Eu fui lá e eu retiro, porque eu não quero ficar vendo o que eu não vendi. Sim. Entendeu? Então, eu acho assim, porque o cliente cai na sua carteira, a bolada apareceu na sua carteira, no seu sistema, porque você foi o último corretor
que estava com ele na base. Sim. Mas eu já necessariamente tinha... era você. Sim, mas eu já tinha descartado ele da base. Aí ele foi lá e Aí não faz comprou. sentido, entendi. Foi lá e comprou, apareceu, é pra deixar a gente amordido. Lá. Se a liga do sistema tá lá, bolada. E uma coisinha, Rafa, pra todo mundo entender o que a gente tá falando aqui mais tecnicamente. Quando a gente tá falando disso dentro do sistema do Hipnobox, o Hipnobox ele tem algumas regras de negócio lá dentro. E uma das regras de negócio, duas regras de negócio que eles têm muito importantes, que o online conhece de cor e salteado, é a regra da atualização e a regra do retorno. Então, o nosso sistema ele é configurado de uma forma de que qualquer lead, entenda-se, lead que veio de um produto de mídia digital. Então, o cliente converteu no Instagram, converteu no site da JD, no site da Diálogo, no portal vertical, né? Portal vertical, aqueles sites imóveis. Entrou aqui, não foi o corretor, para ficar mais fácil, não foi o corretor que trouxe o cliente, foi a Diálogo que mandou o cliente para o cliente. Isso é um lead que ele vai expirar. Então, o corretor ele tem uma regra em cima disso. Ele precisa dar um feedback em cima do sistema, pelo menos a cada 7 dias. Então, em 7 dias pode acontecer muita coisa. Muita coisa pode acontecer com o cliente. Então, se ele não fizer isso a cada 7 dias, o sistema vai entender que o corretor não está dando atenção para aquele cliente e vai tirar o cliente da base dele e vai passar para o gestor. Tem um detalhe que o sistema ele avisa. Ele avisa, Deixa isso. avisado Ele ali. avisa. Olha. Hoje é o dia de atualizar. Se você não Isso. atualizou, amanhã já foi Exatamente. embora. Então, Hoje. entenda, ó, começa a entender uma coisinha em cima do online. Aí esse lead vai para o gerente, que também tem um prazo para poder fazer a mesma coisa, dar uma tratativa, devolver para o corretor, distribuir, porque senão ele sai do gerente e ele vai para uma base, né? Geral. Uma base de leads. Fazer oferta. Essas notificações que o Flávio tá falando, realmente o sistema manda, olha, vai expirar. O que muitos corretores acabam fazendo nisso? Atualizando os feedbacks a cada 7 dias. Só que eles dois comentaram duas coisas extremamente importantes. Se eu não faço gestão da minha carteira, se a minha pegada é só ficar atualizando, a minha carteira começa a inchar. Porque eu não quero me desfazer dos clientes. Ou que eu acho que são clientes, porque nem atenção eu tô dando para eles. Sabe o que acontece? Você começa a se preocupar tanto em só atualizar que Pra você não perder. esquece de falar com as pessoas. É isso. E aí que começam as boladas. Porque as pessoas não estão dando atenção para os clientes, eles estão dando atenção para a notificação sistema. do Do sistema. sistema. E na verdade, maquiando. não, mas na Estão verdade, quando maquiando você está o atualizando, atendimento. você está atualizando o sistema e você. Você não está atualizando o cliente. Você Exatamente. não sabe se o cliente fala, Flávio, eu tô indo pra praia, mudei, não vou mais, não quero, mas acabou. Você tá Teoricamente- atualizando uma coisa que o cara já saiu da cidade, o cara já foi É a embora. extensão do seu cérebro, né? Essa A extensão do seu realidade é. cérebro. Então tá maquiando o sistema. Tá. É Tá isso. maquiando, é E uma aí o cara maquiagem. vai lá direto, que já esqueceu de você, você não falou mais com ele. E por que muita gente faz isso? Por causa da outra regra, que é a regra do retorno. Do retorno. Então imagina o seguinte, esse cliente pediu informação para mim hoje do Monana Franco. E eu tô lá só atualizando por atualizar, porque eu não quero me desfazer. Se esse cliente converter numa mídia da Diálogo, do Orbia, quando ele cai no nosso sistema, é checada uma chave, que a chave é o e-mail da pessoa. Bateu aquele e-mail, existe no sistema, quem está atendendo esse cliente, ou deveria estar atendendo, Retorno. é o Flávio. Pego aquele cliente e mando de volta para ele. E mesmo assim, as pessoas tendem a levar boladas. Então, quando a gente vê, por exemplo, e eu cadastro, eu sou um dos aliás, eu sou o culpado, né, de notificar muita gente de bolada. Quando eu vejo que existem recorrências de atendimentos, né, não por... Que nem você falou, não porque eu descartei. Se eu descartei porque realmente o cliente estava em outro momento, naquele... Então, às vezes é muito mais inteligente da nossa parte eu descartar um cliente que ainda precisa de mais nutrição, porque a Diálogo tem um trabalho de nutrição em cima dos clientes, o cliente ainda vai se informar, não sei o que lá, do que às vezes eu ficar atualizando de 7 dias. Porque eu vou me travar numa coisa que não é para agora. Não que a gente tem que ser só imediatista. Mas às vezes se o cliente está com 1, 2 anos de pretensão de compras, às vezes é mais fácil deixar... Larga o E o osso que ele falou agora também e é super deixa... interessante. Não tá pra você, vou chamar um parceiro. Passa. Pra E ter- vamos verificar. Às vezes, não Deu quero certo. falar com um homem, eu quero falar com uma mulher. É, passa. Não quero falar com uma mulher, eu quero falar com um homem. Às vezes acontece. É melhor você fazer o Boa 50. empatia, né? É melhor você fazer o 50 E, e nada. e meninas, perder. aí eu volto de novo. A primeira questão que o Rafael fez não é lead ruim. É isso. É lead um pouco mais
imaturo. isso. Imaturo assim, que está precisando de atendimento, maturação, não de bom. maturidade. Exato. Né? Ele precisa ainda entender melhor, ele tá pesquisando dos apartamentos, ele vai levar um pouco mais de tempo. E, de novo, a gente tem um problema chamado ansiedade, né? Nós precisamos vender É. agora. Se eu percebo que esse cliente, ou este lead, vamos pegar o nome que a gente está tratando, se eu pegar este lead e eu perceber que esse lead não é para agora, eu tendo a deixar ele de lado e começar a procurar um mais imediatista. Os que ficam de lado, geralmente são os leads das boladas. Tem uma coisa que, assim, ele vai englobar um pouco de tudo que a gente está conversando, não só sobre esse assunto, mas dando uma pincelada de uma coisa que eu gostaria de falar. Eu falo isso para minha equipe, né? É uma pergunta engraçada, né? O Rafa tá aqui. Rafa, você vai imaginar o seguinte. Eu não sei se mora em casa, apartamento. Moro em casa hoje. Mora em casa. Se você abre a janela, você tem uma vista? Tenho. Interessante. É a mesma coisa que o cliente. Casa, apartamento, ele abriu a janela dele. Aí ele olha para fora. Quantos apartamentos tem? 100? 200? 250? 300? Eu falo isso para minha equipe. O seu cliente abre a janela dele todo dia e ele vê mais de 300 apartamentos. Por que comprar um diálogo? 300 oportunidades. Sabe, quando você vai atender um cliente, que ele abre a janela dele, ele conhece esse produto, que ele vai fazer um investimento, 1 milhão, 500 mil, 2 milhões, 3 milhões, por que ele vai comprar com você? Isso é crucial. O nosso atendimento conta muito. Com certeza. Quando a gente também fala de bolada, tem que, assim, você tem que estar preparado, inclusive, para o atendimento. E complementando o que você está Sabe? falando, não perde teu raciocínio, mas se todos nós, e eu não estou criticando específico, mas se todos nós acompanhássemos os nossos clientes e tivéssemos uma questão que nós vamos deixar como a última, que qual é o momento de continuar o lead e qual é o momento de deixar aí. Deixar aí. Sabe? Interessante. Se a gente for honesto e acompanhar as coisas, não existiria bolada. Ó, eu tenho uma coisa referente a isso, que assim, ó, a primeira coisa é que eu sou muito fã de diálogo, né? Eu gosto muito do produto. Então você tem que entender que para você, quando você está vendendo, você está vendendo o melhor produto. Só que você sabe disso. O seu cliente sabe? O seu cliente sabe que é o melhor produto? Quando você chega, cara, tem bolada que acontece que é o seguinte, você vai atender, você não está preparado. Aí você pode ter 2, 3 coordenadores no plantão. Passa no plantão mais de 100 visitas. A gente vai lançar o Orbe 250 visitas. Então o coordenador não consegue atender todos. Aí às vezes você está despreparado para atender. Você tem aquele momento, você tem aquela chance de fazer um bom atendimento. Você não tem uma visita todo dia, mas quando você vai visitar, você ainda não tinha passado no produto, você não sabe como é que é a maquete, você espera que alguém faça por você e às vezes não dá. Aí ele fala assim, putz, sabe o que vai acontecer? Ele vai, obrigado, sabe, paz e amor, Deus abençoe. Ele sai e ele vai voltar para ser atendido por outra pessoa. O preparo também Não conta. teve conexão. Não teve conexão. Você precisa também estar preparado. Porque o que o cliente quer? Vou dar um exemplo para você. Quando você está escolhendo uma coisa, você quer ter a certeza que você está comprando o melhor. Tá, você vai escolher um microfone. Por que eu vou comprar? E você começa a ler a descrição. Você não é um técnico de som, esquece. Mas na hora que você lê, você começa a ver muitas coisas legais, você fala, vou comprar esse. Porque Vai me ver um atende. vídeo, atende, você vê que é completo, você consegue uma explicação, uma coisa. O cliente ele vai investir o sonho dele. Muitas vezes o sonho da vida dele é ter um apartamento. Por quê? Porque ele quer ter a certeza que você vira para ele e fala, você está comprando melhor. Você está comprando melhor por conta disso, eu tenho uma condição que ela é assim, eu faço assim, assim, assim. O produto tem isso, isso, isso. Você vai ser feliz. Desculpa bater na mesa que eu sei que Não. mas o cliente ele precisa dessa certeza, ele quer olhar para você. Dessa confirmação. Confirmação e falar assim, cara, tô comprando melhor, você tá comprando melhor, você tá comprando um produto bom, um produto forte, você não vai se arrepender, você vai ser feliz. Ele precisa disso, porque ele abre a janela dele e tem 200, porque o seu produto, ele quer essa confiança. Muitas vezes você chega mais fraco que o cliente, que chega sem saber nada, e às vezes você não tá sabendo. Ele quer saber de uma unidade que você não sabe, você fica e você perde uma oportunidade. E eu ia te falar uma coisa, até antes de passar a bola pra você. O Flávio falou uma coisa aqui que na hora eu ia até elogiá-lo, né? Ia comentar isso aí, mas levantou a bola. Quando ele falou que a história do advogado que você falou,
Em nenhum momento eu entendi que tinha outra pessoa na mesa com ele. Quem estava fazendo isso era ele, o corretor. Então, assim, se eu estou para um online, aí vamos trazer de novo pro online. Se pro online que talvez a maior dificuldade dele, o maior desafio, não vou nem colocar a dificuldade, a maior desafio do online é tirar o cliente, o lead, do mundo virtual e levar ele para o mundo real. E se na hora que eu levo ele para o mundo real ainda transfiro ele para outra pessoa, É isso. não tem muito sentido Não o que tem. está acontecendo. Então imagina, eu sou um ótimo telemarketing, eu sou um ótimo saque, né? Que é a impressão às vezes que eu tenho, Flávio, que muitos clientes têm, porque as pessoas querem informações sobre o Orbia. Vamos falar de novo do Orbia. É, Todo mundo importante. guardar bem esse Lançamento. Dá-lhe, informações do Orbia. Aí você é o atendente de telemarketing, você foi lá e mandou plantas, tabelas, tudo. O telemarketing me mandou tudo, agora eu vou no plantão de vendas procurar um corretor. A entrada do cliente, a entrada do lead é fria. A entrada, o atendimento do corretor no início é tudo frio. Sim. A ida e volta. Até você pegar confiança, você ter a troca de mensagens, até você conseguir levá-lo pro stand, ok? Lá no stand fica uma coisa mais descontraída, é aquele toque, cumprimenta, mostra. Tanto é que eu te falei, de 3 pode partir para 2, um estúdio vira para 2, enfim. E aí você tem um atendimento. Quando eu falo mesmo na mesa, eu falo, vamos lá, porque eu vejo que o negócio ali tá sufocante, que o negócio... Quando a pessoa chega decidida, é isso que eu quero, a planta que eu quero, 3 dormitórios, ok. Quando não tá, fala, vem cá, eu sou seu advogado, me fala o que você tem, quanto de ato? Eu sou seu advogado. Ok, eu peneirei, aí eu chamo a gerência ou a diretoria que vai ficar comigo ali na mesa, que é onde vai bater o martelo. Então, assim, eu fiz essa peneira. Então eu sei, você matou ou não matou? Eu quero te defender perante o juiz, mas eu preciso saber, é real? Vou Você chamar matou? o juiz então, agora. então vamos lá, vou chamar o juiz. Só que eu tive uns atendimentos aí há pouco tempo, onde a cliente virou para mim e falou assim, Flávio, eu quero 3 dormitórios, pronto, 900 mil, Tatuapé. Aí tem as promocionais, ok? Não temos o milagre, mas podemos tentar. Só que eu tentando sozinho não dá. Quem vai, o teu dinheiro é você, cliente, não sou eu. O que eu posso fazer, tentar fazer acontecer? Tentar. Porque eu preciso de você comigo na mesa. Eu sozinho não vou sentar perante a diretoria e falar, vem cá, eu quero isso. Eu quero saber como você quer pagar. Só que eu preciso de você na mesa. Você faz a dança da chuva, mas quem chove é o cliente. Eu tenho que ter o cliente na mesa. Não adianta. Quando a pessoa viu que eu falei, então tá, vamos fazer acontecer? Vamos marcar tal dia, tal horário na... Fugiu. Tá falando comigo? Tá pesquisando? Tá. Mas aquele momento que ela me pressionou, eu falei, então tá bom, checkmate, deu uma recuada. Então, peraí, você quer? Então, me ajuda a fazer, me ajuda a te ajudar. Entendeu? Eu vou fazer acontecer. Não vou garantir, mas eu vou lutar. Então, é coisa que eu falo, sou seu advogado, eu vou lutar por você. Agora, me ajuda. Eu preciso, pelo menos, da sua presença. Sem a sua presença... Flávio, antes da gente começar o quadro novo, de apresentar o quadro novo que temos, Lá vai. eu queria também te fazer essa pergunta. Em que momento devemos continuar, insistir, como esses exemplos que você converteu em venda, em que momento a gente deve deixar ir o lead? Quando faltou a comunicação, quando faltou o bate-bola, vamos dizer assim, no WhatsApp, quando você não teve o contato real, ou quando já teve o contato real, a pessoa descartou completamente assim, vou esperar meio do ano. Ok. Fiquei segurando a cliente, chegou o meio do ano, voltei ao contato, mas tô falando sozinho. Virou monólogo, tchau. Passa para algum parceiro da equipe, que seja, ou virou monólogo, acabou, tira, porque ela não gostou de alguma coisa, não de você. Ela não gostou, assim, não tem condições, ou não é a região, e aí não dá para dar muita descartada, porque assim, o cliente quando fala de região, não esquece, região nós temos, é um leque. Então não adianta, tem desculpinhas, você sabe quando vem as desculpinhas, são, sabe, não quero. Eu quero o Butantã. Então tá, eu tenho. Parou de falar. Porque eu tenho Butantã. O cliente quer Butantã. O cara entrou lá em Moema. Mas eu procuro região do Butantã. Beleza, eu tenho. Parou de falar. Você quer fazer acontecer o valor do imóvel que você procura? Faço, vou fazer. Vamos sentar com a diretoria, vamos brigar por você. Recuou.
Quer dizer, você quer o negócio, mas faz acontecer. Sim. Tem que vir. Então, assim, não teve mais contato, não teve mais chance, não teve... Assim, desculpa, tchau. Roda. Pisou, rodou. Pisou. Pisou. Eu concordo com partes, mas eu sou assim. Se o cliente falar assim, Fala, Porto, fala! ó, não, mas é isso. Eu acho que pro corretor tem muito disso, mas como gestor olhando é assim, Procon aí, tudo bem. Tirando isso, não. Existem. Uma coisa é você manter na carteira a atualização que a gente falou. Isso daí é natural, tem que rodar para não ficar uma coisa ali. Agora, às vezes, não é o momento de compra dele agora. Mas vai ser daqui 3 meses, vai ser daqui 4, vai ser daqui 1 ano, ou vai ser daqui... Uma frase que eu uso quando eu vou no atendimento, e aí eu vou atender com o corretor, e às vezes não aconteceu o negócio. Aí eu olho pra cara dele, igual eu tô olhando agora pro do Ricardo, e falo assim, ó, deixa eu contar uma coisa pra você. Falando sério. Tudo bem, tá tudo certo, tudo certinho. Mas você já adotou o corretor? Você adotou ele como seu corretor? É como se fosse um filho, ele é teu corretor. Se você precisar de alguma coisa, você vai chamar ele? Ele é bom, vai te atender, vai tirar suas dúvidas. Adota ele. Ele é teu consultor. Daqui a pouquinho, daqui 6 meses, você vai querer de novo. Aí você vai em outro. Eu gostei desse teu charme meio mineirístico. Você traz proximidade, um bolinho com fubá na mesa. De boa, né? Pãozinho de Mas queijo, assim, um pãozinho. se quando você... Ô, Senhor. Pra assim, seja, porque assim, imputa na cabeça do cliente que, caramba, o meu corretor, ele trabalhou. Os corretores aqui trabalham muito, todos, tá? Aqui eu não tô falando só da minha equipe, muitos corretores incríveis aqui, tá? Mais um deles que é incrível. Nós aprendemos com todos. Mas para ele chegar até o plantão, muitas vezes ele tá 20 dias falando com ele, uma semana, 10, 15. Ele fez um trabalho Mais incrível, ele já foi mais de 3 produtos. Então por que não vai adotar se eu tenho um produto em qualquer lugar? E Porto, Sabe? olha que armadilha legal que a gente mesmo se coloca. Vamos pegar de novo o Orbia. A gente começou a receber a leads do Orbia já faz alguns dias. Sim, O Orbia vai lançar daqui a um mês. daqui a pouquinho. Se eu não conseguir administrar esse período, ou que nem o Flávio falou, se eu mandei tudo no primeiro dia, eu não tenho mais o que falar com o cliente. Não. Eu não tenho como ficar enchendo linguiça durante perguntando da 30 família como é dias. que tá. Não tem. Se isso tudo assim, aí todo mundo vai entender direitinho o que a gente quer dizer. Eu preciso criar esse relacionamento porque em algumas situações eu não consigo, eu não tenho nem por que descartar. E que fique bem claro assim, não é porque a gente tá falando aqui que tem que descartar as pessoas em 20, 30 dias. Dá pra ficar trabalhando 3, 4, 5, 6 Exato. meses com as pessoas. Se você tiver a Trabalhando. inteligência e tiver o know-how de conseguir trabalhar numa carteira que você sabe que não é tão de curto prazo. Sim. Uma carteira um pouco mais de médio, longo prazo. Mas a gente tem situações aqui que nós somos forçados somos obrigados a aprender a trabalhar no médio longo prazo, que são os lançamentos. Né? A Sim. gente começa a receber leads na fase do pirata, o salão começa a receber atendimentos no plantão durante a fase de pirata, os corretores que fazem anúncios por conta própria, que fazem vídeos, começam a receber contatos na fase do pirata, mas a gente não pode vender ainda. A gente não tem como controlar a ansiedade aqui. A gente Exato. quer vender, mas eu não posso vender. Eu tenho 2 formas, eu tenho 2 coisas para fazer. Ou eu entendo a região e ofereço para um cliente um produto similar que eu entendi que aquele não é o que ele procura. O que ele procura é o vizinho. É uma solução. Ou eu maturo, né? Nutro, se a gente fosse usar um termo mais marqueteiro, faço a nutrição desse cliente durante esse período para quando chegar o momento do lançamento, aí sim eu faço a minha conversão Perfeito. propriamente dita. Então, a gente precisa aprender a trabalhar com os leads, porque não dá para levar tudo a ferro e fogo. Não dá para descartar todo mundo que não tá querendo, não dá para manter todo mundo também Exato. na carteira, porque nem todo mundo vai dar atenção, porque as pessoas são diferentes, as situações são diferentes, as formas de condução são diferentes. Então, acho que é um recado. E para quem é todo mundo do... nisso. Para quem é um recado, é perfeito, assim, para quem é do ramo, você entende o que a gente está falando, tá? Você que é do ramo, você consegue entender exatamente o que você está falando. Não precisa generalizar tudo. Falou isso ou aquilo, não. Você entende o que é para você cuidar e o que vai ser um pouquinho mais a longo prazo ou não.
ou é aquele cara que realmente você vai tentar com uma outra pessoa, porque você não desistiu dele. A partir do momento que tem outra pessoa fazendo que você não desistiu. Eu tenho... Agora, ela se tornou médica, né? Deixou de ser corretora porque se tornou médica. A Torres era da nossa equipe. É mesmo. Ela cursava medicina incrível. Foi, assim, fantástica. Muito boa corretora, não tenho o que falar. Ficou até na balança, mas quando veio o diploma, tá tudo certo. Ela se tornou médica. Muito feliz Parabéns, por isso. Torres. Parabéns, Torres. E durante 6, 7 meses, demorou para que a gente pudesse fazer uma venda, né? É um produto grande, nosso, de altíssimo padrão. E assim, a conversa foi tão legal com ele, tão gostosa, que pegávamos vários pontos de interesse. E ela falava assim, e agora? Porque ele falou que ele vai comprar quando ele vender a empresa dele, que ele já estava em tratativa, ele vai receber daqui 5 meses. Ele não quer se comprometer com nada. Ele vai daqui sim. O que a gente vai falar para ele? Na nossa conversa, ele gostava de muitos artigos do mercado imobiliário. Eu falei assim, ó, saiu tal notícia, manda para ele essa notícia. Falou, olha, você viu isso aqui, que legal, tal. Só manda, sem falar nada, mas continua criando um vínculo. Durante 3 meses, metade do caminho, a gente tinha sempre um artigo, uma coisa legal para mandar. Aí depois foi ficando mais escasso, né? Falei, caramba, mesmo que a cada 15 dias, 20 dias. E agora? Eu falei assim, já sei. Vamos entregar um presente para ele. A esposa dele, ela gostava muito de vela aromática. A gente conversando, detectou isso, né? Aquele sabonete diferente, assim... Uma coisa mais personalizada. E aí foi uma cesta de crochê, assim, linda. Tinha alguns desses itens. E falou assim, a gente tem um presente para mandar para você. Posso mandar na sua empresa? Ele falou, claro, tal, sem problema. Aí mandamos junto com o mini book, né? Para ele. E aí encaminhou, ele recebeu. Pô, ela... amou, tirou foto da onde estava, e assim, foi uma coisa assim que marcou. E aí depois disso foi ao contrário, a cada uns 10, 15 dias, como é que vocês estão? E as coisas aí, tal. É isso. Trocou um pouquinho, e aí no 5º, 6º mês foi efetivada uma venda. Mas assim, não precisou ser chato, não precisou, mas assim, mesmo que pelo dedinho, assim, não largou a mão. Mesmo que mais espaçado, mas era um cliente específico, que ele já tinha uma data programada específico, mas que talvez se durante esses 5, 6 meses não fosse falado nada, teria sido uma bolada, estaria com uma outra pessoa. E Porto, Legal isso que você tá trazendo. e uma coisa assim, desde o que você tá falando, que eu acho que vou pegar e destacar. A história do crochê, que você falou, você só vai descobrir que a pessoa gosta de vela aromática se você conversar com ela. É lógico. As pessoas estão comprando apartamento. Não tem porque elas falarem de perfume, vela e torta de chocolate. Né? A gente descobre essas coisas conversando com as pessoas. E os sistemas, Rafa, estão aí para ajudar nessas informações. Não porque lá tem uma pergunta dizendo assim, a pessoa gosta de vela aromática. Não tem isso. Mas eu sou um cara que minha memória, a gente usa poucos porcentos do nosso cérebro. E eu ainda tô entrando naquela armadilha do sistema de querer ficar mantendo o cliente por muito tempo. Se eu não conseguir registrar as informações Vitais. ou importantes, que podem me gerar algum tipo de Conexão, algum tipo de Link, gancho. para fazer alguma coisa, se eu não conseguir alimentar na minha cabeça, porque minha cabeça uma hora vai falhar, alimente no sistema. Aí o Flávio comentou assim, mas o lead foi descartado e veio com todo aquele histórico. Gente, não tem problema. Naquele momento o cliente não queria para você, mas não era o momento dele. Não é que você está ajudando o próximo. Sim. Você está se ajudando, porque naquele momento está com você a informação. Você está dando tratativa. O histórico ali era para mim. É lógico. Lógico, voltou para outra. Como nas ofertas, a gente puxa muito cliente nas ofertas que nem tem histórico. Isso. Não alimentam. Então, não sei o submomento dele. É investimento, é moradia. Você começa do zero. Então, quer dizer, você começa do zero, como já calhou, que eu comentei até com o Ricardinho ontem, de eu estar atendendo um cliente que apareceu para mim na linha vermelha, pediu mais opções. Eu falei, você já foi ali na região da Vila Ema? Você tem na Vila Ema? Quantos nós temos na Vila Ema? Nossa, uns 6. Se pegar dos prontos um até tá o... na base, que já passou por outros corretores, que nem sabia que tínhamos na Vila Ema e temos 6. Tem pronto, tem obras, tem para entregar, tem subindo, tem quase... Lançamento. Mudamos uma rua inteira. Avenida Diálogo Ema, quase, entendeu? Então é isso. Gente, que aula, que aula e que contemplação de informação boa, hein, Henrique? Bem legal, Rafa. E eu queria fechar isso daqui. Foi muito legal, viu? Muito bom mesmo. É muito legal. Só para todo mundo entender um conceito
do marketing, né? Então, eu que sou marqueteiro, É. só para todo mundo entender como é que funciona essa história. Como que é um funil de vendas, propriamente dito. Lá em cima, onde está o gargalo do funil, dentro do marketing, a gente fala... Imagina assim, tentar lembrar os termos para mim mais claros são os ingleses. Mas os clientes estão numa fase que a gente chama de suspect. A gente não sabe ainda quem são esses clientes. O que é suspect? Suspect, imagina o seguinte, a Diálogo colocou um anúncio na internet. Colocou um anúncio na internet. Ela imaginou, o marketing imaginou assim, eu acredito que esse anúncio é direcionado para homens, mulheres, que tem tal idade, moram em tal lugar. Ou pegar uma coisa mais de plantão. Eu contratei um panfleteiro. O panfleteiro está distribuindo jornais. Ele está distribuindo jornais. Ele está distribuindo. Então ele está naquela fase lá de cima, no suspect. Aí alguém parou e prestou atenção. É um prospect. A pessoa começa a entrar num funil de prospecção. Você chamou a atenção daquela pessoa. Pode ser um cara que pegou um folhetinho, pode ser o cara que está lendo aquele anúncio. O cliente vai virar lead na hora que ele clicar. Morder Então, a- antes ele chegar a ser lead, existem algumas outras coisas que precisam ser ultrapassadas, né? E aí vai, por exemplo, quando o Flávio fez o filme do Silvio Santos, ou todos os outros que ele já fez, ele está lançando o filme na internet. O filme na internet, ele pega um monte de gente. Estoura bolhas Ele vai também. estourar. Eu não sei quantos clientes entraram em contato com ele. Mas para aqueles clientes entrarem em contato, primeiro o vídeo tem que ter chegado até ele. O vídeo tem que ter sido interessante a ponto da pessoa parar para prestar atenção e aí sim ela resolver pedir informação. E o Instagram aberto ajuda muito, porque Então- entra cliente que não tá te seguindo, começa a te seguir, e aí Porque as por pessoas- anúncio Fica ligado, que né? tá Porque as aberto. pessoas vão comprar numa dívida, Flávia. Elas não vão comprar qualquer um. Elas vão comprar uma dívida com quem elas tiverem confiança. É isso aí. Né? Então, assim, imaginando os vídeos que todo mundo tá fazendo aqui, as pessoas estão cada vez mais criativas nos filmes. Saímos daquela criação de vídeos Padrão. cartesianos e padrões. O pessoal Estão tá sendo ousando mesmo. Criativos demais para chamar a atenção das pessoas. A gente está antes dos caras virarem funil. Então, imagina o seguinte, por que eu acho que não tem lead ruim? Porque para o cliente converter, ele ainda passa por 2 ou 3 etapas. Não é que não é que eu fui lá e comprei o lead e mandei para cá. As pessoas, elas foram impactadas, elas leram alguma mensagem. Teve uma ressonância. Alguma coisa, exatamente. Chamou Alguma coisa chamou a atenção e ela está querendo confirmar. Às vezes a informação chega errada. Qual que é o nosso trabalho como a equipe do online? Olha, tá vindo gente errada. Descarto. Por Dependerá. algum motivo, tá caindo. Vamos Perfil errado. perfil errado. Tá entrando um monte de gente que tá procurando um valor de apartamento que não é condizente com esse prédio. Isso é uma estatística que gera pra gente. A equipe de marketing pega essa informação e refaz o topo do funil. Se Porque realinha. ela precisa garantir que o que chegar na conversão chega mais qualificado. Então, qualificação é uma coisa que a gente trabalha muito. Qualificação versus quantidade. Eu posso jogar 2.000 leads aqui, como posso jogar 200. Depende de quanto Sim. eu aperto esse funil. Então, não entendam, né, para todo mundo que faz anúncio de Facebook, para todo cliente que entra no plantão, para todo lead que cai no online, não entendam como uma coisa errada, né? A pessoa entrar e não saber direito o que ela quer, não é o que ela tá procurando, porque alguma coisa que chegou para ela comprou a ideia, mas às vezes ela tá precisando validar, ela precisa de uma explicação melhor para saber se aquilo que ela leu ou para aquilo que ela foi atingida realmente é o que ela tá procurando. É isso mesmo. É perfeito. E, gente, tudo que é bom dura pouco e É o isso. tempo voa, não é verdade? Boa, Ricardo? boa, que só não voa a galinha nesse... O resto- que a gente faz antes? Vamos dar a iguaria aqui Olha, pra eles ou vamos fazer o nosso O jogo Flávio, novo? ele já tem. Não, que isso, Vamos pô. dar só pra ficar bonitinho Ah, aqui. vai mas, fazer o Flavinho, jogo. ó, Aê, Você já é, né? Você já é. um- Sacanagem. Obrigado, honorário muito aqui da nossa obrigado. equipe. Thank you. Parabéns. E o Porto. obrigado, passa obrigado. agora. Parabéns. Mas, e Porto, isso aqui tem uma responsabilidade muito grande, viu? Vou colecionar. A gente acaba colocando vocês em situações aqui dentro, às vezes que a gente precisa de ajuda, né? É isso Por aí. exemplo, Por nós exemplo, vamos fazer agora. o nosso jogo do PIN. É. Vocês já ouviram falar do jogo do PIN? Ai, ai, Então, ai. eu ainda não tinha Porque ouvido. você Eu tô tem sendo. 20 anos. É. Entra no Google. Essa daí. Então, vamos acalmar.
Toca a vinheta. Então vamos explicar para vocês o que é o que nós vamos fazer aqui no podcast daqui para frente até o fim do ano. Temos uma sineta aqui, ó, bonitinha. Existia um grande comunicador, né, que hoje faleceu, o Silvio Santos, que ele tinha um programa, que ele tinha um jogo bem simples, mas bem interessante. Chamava o jogo do tô Pim. comendo pra caramba. Que as pessoas, então o auditório dele, tinha que contar a tabuada do 4. Eu tinha que falar, contar de 1 a 30, 40, que fosse, pulando os múltiplos de 4, pulando toda a tabuada do 4. Então, 4, 8, 12, assim vai. As pessoas tinham que falar PIN. Tá certo disso? Exatamente. É o Fábio, inclusive, pra quem lembra, ganhou a... É o nosso ganhou Silvio. O iPhone uma da Diálogo. Uma das dinâmicas da Diálogo com o vídeo do Silvio Santos. Então eu trouxe uma campanha aqui para vocês jogarem. Então qual que vai ser o desafio de vocês? Vocês vão ter que fazer em 1 minuto, né? Contar o máximo possível que vocês conseguirem. não faça as honras, que essa daí Pulando os múltiplos de 4. Cada múltiplo de 4, aperta a campainha. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e assim vai. Quem chegar no maior número até o final do ano vai ganhar um kit do podcast. É isso Que nós aí. vamos O montar pessoal já vai com treinar. muito O nosso, carinho. a gente já tá Um destreinado. enxoval exclusivo do JDcast. E o Exatamente. primeiro será o gerente de Porto. Aí é Rafa, bom, hein? Aí assim, pra todo mundo ficar... Põe aí do seu lado. Vou tirar aqui. Porto, você só vai ter uma chance, tá? Porque E 1 minuto, rápido. marca 1 Ó, minuto O aí. bom é que eu Não pode. aprendi hoje não e pode já vou jogar. gaguejar. Não pode gaguejar. Ixi, Se, Ricardinho. se falar PIN tá errado, você tem que pensar e tem que ser rápido. Ah, eu não posso falar o PIN também, você né? pode Só... falar PIN. Por exemplo, eu vou Isso fazer aqui. assim, ó. 1, 2, 3. Isso. Isso. Então o que nós vamos ver? Se além de matemática, você tem coordenação. Porque nós que atendemos precisamos fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, vamos ver se a gente consegue, além de contar, se a gente consegue controlar a nossa mãozinha. Você tem 60 segundos. Vamos ver se você consegue. Tá, Você vamos. está Máximo que você pronto? conseguir. Tô Então, pronto. o número que você errar é o número que você Faz passou. parte. Vai ganhar quem chegar mais não longe. vai parar. Tá bom. Então, começando pelo Porto, vai começar o jogo do PIN. Valendo! Valendo! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Oxi, já errei. 8, 9, 10. Tava certo. Tava Ó, ele certo. falou Onde que é isso? 7. Não, 7. Já foi, gente. Recorde Sorry. do Porto, 7. Eu vou treinar um pouquinho mais essa brincadeira. Lá vou eu. Vamos lá. Vai, minuto, Silvio. Flávio. Ai, no duro. Agora! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Errou! 56 não é. 56 é múltiplo de 4. Mas eu errei. Errou, já mas tinha você dado foi minuto. bem. Não, foi ótimo. Já dado minuto já. Não, 30 segundos. 30 segundos. Pô, sacanagem. O primeiro programa, Chega. nós viramos Eu acho que cobaia. você vai ser o campeão. Então, recapitula. Viramos cobaia. Porto 7. Ó, vou falar uma Tá coisa. voando, Sim, Rafael, sim, sim. também. Ó, 56. Eu errei. Ele 56. errou no 56. Tá bom. Chegou no 55. Mas tá bom. Tá Eu bom. acho que assim, tá feio. vou treinar um pouquinho, A gente pode... que aí na próxima eu jogo. Que a gente já o foi Flávio cobaia. lidera com É, 55. é isso aí. E ó, Porto. 56. Eu acho que ele vai ser 56 você campeão. errou. Você errou 56, mas 56, né? Porque você bateu no Gente. 56. E ó, Rafa, qualquer um nesta empresa poderá participar. É só procurar a Quem gente. quiser jogar isso daqui com a gente, é só nos procurar lá aqui na sede. Nós vamos gravar a pessoa, a oportunidade que ela tiver. Ela vai ter a ter só uma prova, vai ter a oportunidade. prova. Ela vai ter para poder fazer isso daqui. Então, se você quiser participar, treine. Vocês que estão aprendendo agora, treinem antes e procurem-nos aqui no marketing para vocês poderem jogar. Nós vamos gravá-los e aqueles que passarem, aquele que passar o Flávio, a gente coloca o Ninguém vídeo vai passar, no ele já próximo, foi incrível, no já. próximo podcast para ver se Nos essa pessoa vai créditos, ser nos créditos. Exatamente, para ver se essa pessoa se mantém até o fim do ano. Gostou do jogo do PIN? Então assista o próximo JDcast. Valeu pela audiência, pela
amizade, pela paciência. Que Pela mais, paciência, Ricardinho? pelos 70 episódios que a gente gravou Show. até hoje aqui. É isso aí. Gente, sem mais delongas, aqui é feito com amor, com carinho, com muito conteúdo bom pra vocês. Até o próximo. JDCast. Valeu. 8 horas. Valeu, valeu.